Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é psicóloga, com especialização em neurociência e atua com foco em relacionamentos abusivos e recuperação pós-narcisista. Desenvolve um trabalho voltado para a reconstrução da autoestima e da autonomia emocional, especialmente após vínculos marcados por abuso psicológico. No episódio de hoje, vamos falar sobre os impactos da violência emocional, os jogos de manipulação afetiva, a armadilha da dependência emocional e os caminhos de reconstrução após um vínculo com um perfil narcisista. Com vocês, Andressa Taqueta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é psicóloga, neurocientista e especializada em relacionamentos tóxicos. O nome dela, Andressa Taqueta. Falei certinho? Muito prazer. Muito obrigada por você atender nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria enorme, um privilégio estar aqui. Você coisa é boa. Uma eu quero aprender. referência. Mas olha, sabe que a coisa boa do tempo? Que o tempo vai passando, tem opção de coisa ruim, né? Mas tem uma coisa boa que se a gente conseguiu fazer o que gosta e conseguiu inspirar meia dúzia de pessoas, de alguma maneira isso volta pra gente. Você é uma inspiração para mim. Muito e obrigada. Assim, é uma pessoa que ilumina tantas pessoas nesse mundo, que eu vejo as pessoas, não sei o que eu tenho, o que será que é isso? E de repente ela assiste ali os vídeos, ela começa a ter consciência e ela busca ajuda, assim... Pensar sobre, pensar, entender por que ela se comporta assim. Daquele jeito. Você é a luz, você tira as pessoas da escuridão e eu admiro muito. Sabe uma coisa, Andressa? Nunca pensei que isso um dia fosse tomar essa repercussão. Eu só fui fazendo, né? Sabe quando você tem noção exata que você tem que ir por ali, mesmo quando não era uma trilha muito aberta? Eu falei, não, tem que ir por aqui, tô indo. Flui, né? Quando é pra ser, flui. Eu acho, não tem as histórias do herói, que ele vai enfrentar, geralmente o príncipe vai enfrentar, tem que resgatar a mocinha, e ele enfrenta monstros, dragões, e no meio do caminho ele vai ganhando ali, aí uma pedra vira uma fada que dá a ele uma arma. Eu acho que quando a gente está no caminho certo, alguma coisa acontece na vida que a vida te prepara. A vida pra vai. isso, eu acho. Eu também acho. Não sei como funciona. Se me perguntar, tem explicação? Não tem. É só uma observação que pode ser que não seja bobagem, mas é assim que eu sinto. Eu entendeu? acredito nisso. Acredito que quando a gente faz com amor, com coração, de alguma forma a gente chega no lugar e sei lá, amor mesmo. É onde a gente tinha que estar, né? Uhum. Quando você vai ver, era onde você tinha que estar e ponto. Exato. Né? Querida, quero te fazer uma pergunta um pouquinho antes de começar o episódio, da gente entrar no nosso assunto mesmo. Quando é que você reparou o passar do tempo para você? Olha, quando antigamente ia para festas e tal, voltava, dormia, no dia seguinte estava bem linda, maravilhosa. Hoje em dia, meia-noite eu já quero estar em casa. Você virou a Cinderela. A Cinderela. Meia-noite em casa. Aí eu falei, nossa, é energia que está faltando. Olha que interessante. Hoje você está sendo patrocinado aqui pelo Vita Suplementos, que é uma marca que a marca mesmo se define como a marca de suplementos para os primeiros sinais do tempo. Uhum. Então, o tempo vai passar para todo mundo. Sim. É o que eu digo. O que a gente tem que tentar fazer é fazer atividade física, alimentar bem, mas tem uma hora que a gente tem que suplementar. Por exemplo, eu, depois da menopausa, tenho que suplementar muita coisa. Eu suplemento já. Você já suplementa? Suplemento. Suplemento ômega 3, taurina, CoQ10, vitamina B12.
Nossa, então você tá muito alinhada. Porque Sim! tá muito alinhada. Porque hoje a gente vai te dar aqui um presentinho que é o ômega 3 em 1. O que é o ômega 3 em 1? É o ômega 3 com a porção DHA e EPA, que é super importante você ter os dois, coenzima Q10, tá? Ótimo. Que melhora o funcionamento celular e dá mais energia. Sim. Então, para esse cansaço aí que você Todo tá dia falando. de manhã eu tomo. Exatamente. Maravilhoso. E vitamina D e vitamina E. E o mais bacana é que juntou tudo numa fórmula. Pronto, ótimo. E na dose certa de cada um. Porque uma coisa que eu não gosto é abrir aquele potinho e ter um Nem monte. isso aqui dariam 4 potes, né? Ou que Sim. você tivesse que botar 4. Então, reuniu tudo aqui. É impressionante. Eu falei, mas será que a vitamina D tá na quantidade? Tá. Tá, Será que a ótimo. coenzima Q10 está na quantidade? Está. A vitamina E está. É. Então, assim, eu tô viajando para Portugal para fazer umas palestras e eu falei, meu Deus, a mala vai ficar uma bagunça. Aí quando eu vi, eu falei, gente, Só esse isso, basta. aqui já resolveu o meu caso, né? Maravilhoso. Então, por quê? O ômega 3 tem essa coisa do coração, melhora o funcionamento cardíaco, cerebral. A coenzima Q10 que você falou, né? Melhora o cansaço. Vitamina D, para mim, que estou na menopausa, Energia. é fundamental para a saúde dos ossos, né? Da saúde dos ossos. Disposição também, né? E imunidade. E a Imunidade. vitamina E é um antioxidante maravilhoso. Você tem uma pele maravilhosa, não precisa, mas a vitamina D te preserva sim. D Ótimo. não, para pele. Né não, Bru? É tudo que a gente quer. E a coisa mais bacana, gente, é que todos os componentes, a gente vai ver na descrição do episódio, todos os componentes que tem o ômega 3, né, o 3 em 1, tem artigos que a gente colocou, estão disponibilizados na descrição do episódio para vocês terem, falando sobre cada componente, artigos comprovando que a suplementação traz os benefícios. Legal, maravilhoso. Não é uma mágica, mas é uma boa aliada para a gente poder envelhecer com dignidade. Com certeza. Né? Isso aí, Bia. E quem tá assistindo o Pod People também tem o nosso cupom nosso. Pod People. People, exatamente. Tem o QR Code na tela. E também, para quem tá escutando a gente no Spotify, a gente sempre reforça, né, que Vita é tem com o H. o VH, VHITA.com.br o site. Exatamente, o site lá. Então a pessoa pode usar o cupom lá. E também falar que é tudo seguindo as normas da Anvisa, tudo certinho, bonitinho. E as substâncias têm certificação internacional. Exatamente. Né, de pureza. Então, vale a pena. Se você quer que o tempo passe mais suave, vale a pena você pensar numa boa suplementação. Eu achei maravilhoso, sabe? Porque uma das coisas que afetam, né, uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo é o sistema hormonal, o sistema metabólico, o sistema imunológico, nutricional. Exatamente. Então, a suplementação para uma pessoa que saiu de um relacionamento abusivo é essencial para recuperar a energia, o organismo, sair daquela, né, daquela ansiedade, daquela hipervigilância. Claro que aí a gente acopla, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, mas ajuda. Olha só, tá aqui o seu ômega 3 em 1. Aí tem a garrafinha aí para você não perder a água. Ótimo. Também, que tem que se hidratar. E tem um caderninho aqui. Obrigada. E essa eco bag. Pode botar tudo do ladinho, que no final as crianças vão ajeitar. Gente, Vita, VHITA. Tá? Não deixa ser enganado, não, que daqui a pouco surge alguém que é Vita sem H e tá te empurrando uma coisa que não tem certificação e que também não vai chegar. Porque quando é golpe, nem vem o ruim e você paga por isso. E não quero que você caia em fraude. Muito bem, minha querida, vamos começar aqui. Vamos. Fala um pouquinho de você. Por que a escolha da psicologia e, dentro da psicologia, tratar pessoas que foram vítimas de relacionamentos abusivos? Bom, na verdade, eu acabei, como você falou, né? A vida vai guiando a gente para esse lugar. Lá com 17 anos, né, na hora de escolher o que eu vou fazer, não sabia o que eu ia fazer, não tinha nem ideia. Você nem tinha ideia. Você sabia o que não queria, pelo menos? Não sabia de nada. Isso, entendi. Eu era uma menina muito insegura
mas também era muito corajosa e muito sonhadora. Eu fiz o teste vocacional na época, você deve trabalhar com pessoas. Eu pensei, psicologia. Só que, naquela época, quais eram as minhas crenças? Psicologia é coisa de gente rica, eu não vou ter dinheiro para montar um consultório. E a minha mãe... Crenças limitantes. Crenças limitantes, né? De escassez. E a minha mãe falava o quê? Vai fazer concurso público, porque concurso público vai te dar estabilidade, garantia. Exatamente. E eu fui então fazer administração. De empresas. Administração, minha primeira faculdade. Comecei a fazer a faculdade. Não era o que brilhava aos meus olhos, não era o que me encantava. E eu tinha um sonho de viajar, de viajar para fora. Eu sou de Londrina, do Paraná. E os meus pais se esforçaram para me colocar num colégio particular. Então, lá, quando eu estudava, as crianças já tinham viajado para fora, já tinham feito intercâmbio, só que eu não podia. Sim. Eles estavam se esforçando para te dar um ensino de qualidade. Exato. E aí, quando eu saí do ensino médio, entrei na faculdade, eu falei, o quê? Eu vou trabalhar, juntar meu dinheiro e vou viajar. Por conta própria. E aí, eu comecei a trabalhar como secretária no escritório de advocacia. Passei o primeiro ano... Você acabou a administração? Eu passei o primeiro ano trabalhando, aí eu fui para Nova York, num intercâmbio. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, meu Deus, né? Assim, é o interior do Paraná, Nova York. Deslumbra. Eu deslumbrei, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero morar aqui. Né? Porque eram 3 meses tá com só. Febre. Aí minha mãe, como é que a gente vai te sustentar aí? Não tem como, é impossível, não tem volta. Eu falei, mãe, tranca a minha faculdade, eu vou morar aqui. E eu comecei a trabalhar. Lá em Nova York. Lá em Nova York, trabalhando de garçonete, babá, em loja de roupa. Trabalhei de tudo que eu podia. Mas dá uma experiência boa maravilhosa. Pra gente, com pessoas. Sim, olha só, eu tinha 18 anos, acabado de completar 18 anos. Mas foi bacana essa iniciativa. Morei 1 ano e 4 meses lá, voltei, terminei a administração e aí eu vim para o Rio para estudar para concurso. Como a minha mãe tinha dito. Exatamente. Vim, fiz. E aí, quando eu estava no órgão público, me chamaram para dar aula de administração. Eu falei, tá bom, vou dar aula de administração. E quando eu comecei a dar aula, o que aconteceu é que eu ajudava as pessoas a mudarem a mentalidade. Então, assim, eu ouvia as pessoas falando, odeio administração, eu não gosto de matéria chata, eu não vou conseguir. E aí, eu sempre mudando a comunicação. Gente, olha só, comunicar aqui... um pouco melhor para eles gostarem. Aqui dentro da minha sala, vocês vão abrir o coração, vocês vão falar, eu amo administração, isso é muito legal. Porque lá, quando eu voltei de Nova York, eu passei por um processo seletivo para trabalhar num banco. E eu entendi que eu tinha que vender no banco. Só que eu morria de vergonha. Eu tinha pânico de falar em público. A Andressa de lá nunca imaginaria estar aqui falando. Travaria, né? Jamais. Quantas vezes na faculdade eu ia apresentar trabalho, me dava branco, eu saía de tanta vergonha que eu tinha. Então, quando eu passei nesse processo seletivo, eu fiz uma formação em programação neurolinguística para me ajudar a falar na oratória. Então, eu entendi que primeiro começa na comunicação interna. E aí, eu vim trazendo muito isso dentro da sala de aula. As minhas alunas começaram a pedir, professora, seja minha coach para concursos. Eu falei, coach para concurso? Tipo, como assim? O que é isso? Aí eu falei, tá bom, né? Fui lá procurar a formação em coaching. Aí fiz a formação em coaching. Aí eu falei, olha, eu gosto de ajudar pessoas. Aí comecei outras formações em terapia sistêmica, em hipnoterapia. Eu fui fazendo. Eu falei, não, realmente eu gosto disso. Eu gosto. E aí eu falei, não, vou fazer psicologia
e mergulhei em psicologia. Que já era o que você tinha pensado lá atrás, né? Já, mas a insegurança Sim. não tinha deixado eu ir. Mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E relacionamentos. Por que relacionamentos? Porque lá atrás eu tive uma sequência de relacionamentos onde eu era desrespeitada, traída. Então, assim, eu saí de um namoro, entrava em outro, e era o mesmo padrão de desrespeito, traições. Até que eu falei assim... Tem alguma coisa errada. E o que tem em comum nesses relacionamentos? Eu. A única peça que não mudava, eu. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu entrei, mergulhei num processo de cura, realmente olhando para dentro, né, entendendo quais eram as minhas questões. Porque na minha cabeça, uma pessoa que foi com 18 anos para Nova York, morou lá um ano sozinha, se virou, não tinha era problema nenhum, super segura, né? entre aspas. Mas existiam buracos ali que eu escondi de mim mesma. E naquele momento que eu mergulhei, eu entendi, eu fui ali, né, desenvolvendo autoestima, segurança, entendendo o que tinha, e foi o que quebrou o padrão, né? Porque aí eu comecei um relacionamento saudável. Hoje eu sou casada há 9 anos, é um relacionamento leve, diferente, sabe? De tudo que eu já tinha vivido. E aí eu falei assim, nossa... Todo mundo merece viver um relacionamento assim. Saudável, sabe? Mas na minha referência de mundo, não tinha isso. Era o quê? Era desconfiança, briga, acusações. Então, eu entendi que para, né, a gente se conectar com uma pessoa que está do nosso lado de verdade, que tem respeito, reciprocidade, fidelidade... Primeiro, a gente precisa estar saudável. Senão, a gente vai continuar se conectando com a nossa falta. Que era isso que acontecia comigo. Então, quando eu fui para né, falar na internet, eu comecei falando sobre relacionamentos de forma geral. Sim. Porque todo mundo falava, seu relacionamento é muito bom, dá dicas, como que você faz, o que acontece? E eu falei assim, gente... Vocês nem imaginam o meu passado. E aí... Quando eu comecei a falar, as próprias seguidoras foram me guiando e, de repente, eu estava falando só sobre relacionamentos abusivos. Porque eu conhecia aquela dor, eu sabia que era uma angústia muito grande. E você fala, eu não sei se um dia eu vou conseguir viver algo saudável. Não é pra mim, eu tenho o dedo podre, não vai dar certo, um medo, né? Eu falei assim, eu sei disso, eu sei que é possível. E aí, foi por isso. Mas, por exemplo, você falou uma coisa interessante. Todo mundo quer se relacionar, né? Em princípio. Né? Todo mundo quer uma relação boa, mas poucas pessoas conhecem uma relação boa. Sim. Né? Saudável, vamos dizer assim. Saudável. Quando que você... começou a ver mais o que era uma relação saudável do que o que era repetir o padrão. Que padrão você tinha, que você em algum momento identificou, né? Aquela coisa, olhou no espelho e tirou as máscaras, porque você tem uma inteligência prática muito boa. Você foi para Nova York, você se virou, fui garçonete, fui babysitter, ok. Mas a inteligência emocional... afetiva, você patinava. Qual foi o momento que você falou assim, gente, tem alguma coisa errada? Foi quando você... Foi quando no último relacionamento, que era um sofrimento, que é um sofrimento que eu sabia que não era normal, sabe? A gente se desconecta muito da nossa intuição quando a gente vive um relacionamento tóxico, mas essa verdade, essa intuição, tá dentro de nós. E é só a gente parar um pouquinho, respirar, olhar para dentro e ouvir. Mas é o que a gente não faz. Mas eu tinha essa percepção de que não era possível um sofrimento tão grande... Para uma coisa que se propunha ser legal. Exato. E um sofrimento que, assim... Olha, eu saí de um namoro, entrava em outro namoro. E saí... Por que eu não
eu conseguia muito ficar sozinha, mas por que quando eu estava me relacionando, parece que eu precisava daquilo, sabe? Uhum. Então, eu entendi que existia ali algo que não era normal. E quando eu fui olhando para dentro, eu percebi que existia ali um buraco, uma falta e uma necessidade de estar com alguém que preenchesse isso. As faltas. As faltas, isso. Uhum. E um relacionamento saudável é leve. E é isso que eu identifiquei, tanto que no início do meu namoro... Com o atual marido. Isso. Uhum. Eu falava assim, é isso. E aí, e cada vez a minha ficha ia caindo. É isso que é saudável. Aquela desconfiança, aquela intensidade, não era saudável. Uhum. Mas eu tinha passado por um processo, né? Tava 3 anos solteira, sozinha, me cuidando, me amando, cuidando de cada área da minha vida. Então, quando o meu marido apareceu e a gente, né, se conectou, eu nem tinha, na verdade, eu nem tinha espaço para alguém. Você né? nem estava esperando, não, eu né? estava tão completa, a minha vida estava tão feliz, tão interessante, que só se realmente fosse para agregar. Para valer a pena. Exato. Ele não tinha que tapar nenhum buraco. Todos os buracos já estavam tapados. Uhum. E eu acho que é isso, é uma leveza, né? Eu acho que a diferença da dependência emocional e do amor é que o amor é uma escolha. Você escolhe estar com alguém todos os dias, você escolhe aquela pessoa, você não passa por cima do seu amor próprio, dos seus valores para estar com a pessoa, quando que a dependência é uma necessidade muito grande, que você se abandona, se rejeita, passa por cima de valores, de coisas que são importantes, para não perder a outra pessoa. Então, a dependência, ela está muito ligada ao medo, o medo do abandono. E é isso que lá atrás eu vi. Eu tinha muito medo de perder a outra pessoa. Mas por quê? O medo de perder era essa sensação de... Que eu necessito de alguém. Eu necessito de alguém para ser feliz, para ser. Uhum. Então, eu não tinha uma identidade firmada, construída. Tanto que nesses relacionamentos... O primeiro gostava de pagode, eu gostava de pagode. O segundo de sertanejo, eu gostava de sertanejo. Então, a gente, né... Se namorasse o pastor, você calhava de virar pastora. Porque eu ia me moldando, porque eu era essa pessoa boazinha, que queria agradar, que precisava ser aceita. Então, não tinha minha autoaceitação, que foi algo que foi importantíssimo nesse processo. Me aceitar, me amar, me entender, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que é importante para mim, o que é inegociável para mim, sabe? Uhum. Quais são os meus valores, quais são os meus objetivos de vida. Então, eu fui entendendo quem eu sou e o que eu quero para minha vida. Porque quando a gente não sabe quem é e não sabe para onde... Qualquer coisa serve. Qualquer coisa ou qualquer caminho. Qualquer caminho, exato. E é essa questão da dependência emocional, né? A pessoa, ela precisa tanto preencher esse vazio que ela vai buscando qualquer pessoa. Isso que você está falando é tão interessante, porque assim, então uma pessoa que tem dependência, ela não escolhe, ela é escolhida. Qualquer pessoa que dê atenção... Sim. Verdadeiro ou não, ela adere, vamos dizer assim. Sim, uma que ela é selecionada e outra coisa, né? Quando a gente não escolhe de forma racional. Uhum. Porque se a gente escolhesse de forma racional, a gente estava bem, né? A gente ia ter uma pessoa... Óbvio, todo mundo ia ter uma pessoa que respeita, que ama ao lado, porque todo mundo quer isso, todo mundo quer ser amado, bem tratado. Gente que não sabe o que é isso. Então, mas a gente escolhe de forma inconsciente, né? Através do que é familiar pra gente. A função do nosso cérebro é nos proteger. Segurança e o que é confortável? Aquilo que eu conheço. Aquilo que eu já vivi. Então, se eu já vivi
abandono, traição, rejeição, se eu já vivi, né, uma insegurança, é aquilo que eu busco, é aquilo que o meu cérebro ele vai se conectar, ele vai falar assim, esse lugar eu conheço, esse lugar é para mim. Tanto que uma coisa muito interessante que acontece é que quando as mulheres, né, que eu atendo mais mulheres, estão em tratamento e elas estão nessa fase de já curadas, buscar uma outra pessoa, é muito comum que elas começam a olhar para outra pessoa, nossa, mas é muito monótono, não tem aquela intensidade, aquela adrenalina. Você percebe o vício pela adrenalina, pela intensidade do relacionamento. E até pelas coisas tóxicas. Sim, pelas coisas tóxicas. Por quê? Porque aquilo é confortável. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o que é confortável do que é desconhecido. O desconhecido assusta. O desconhecido causa pavor para o nosso cérebro. Mesmo que esse desconhecido seja uma proposta melhor. Bem melhor, né? Bem melhor. Por isso que eu acredito, né? Que é tão importante a gente entender, né? Não é ficar no passado, mas é revisitar, né, a nossa história de vida para entender o que eu quero, o que eu deixo para trás. Eu acho que desde a nossa infância a gente tem uma mochilinha, uma bagagem que todas as nossas experiências, dores, elas vão sendo colocadas ali naquela bagagem. E a gente vai vivendo e levando com aquele peso e se guiando. Acho que essa é a bússola. A mochilinha vai levando sempre para aquele lugar que é confortável. Então, chega no momento que você tem tanta coisa ali que você já não sabe mais o porquê você tem certos resultados em determinadas áreas. Seja relacionamento, seja profissional, seja amorosa. Poxa, se eu estou tendo um relacionamento abusivo, se eu não estou conseguindo prosperar, se eu estou esbarrando e tendo um resultado negativo, eu preciso olhar para trás e entender quais são essas pedras que eu estou carregando, quais são as experiências que estão me dando tanto medo que eu tô... É como o Jung fala, enquanto você não tiver consciência, o inconsciente vai guiar a tua vida... E você vai chamar de destino, é isso. Uma coisa, exatamente, eu adoro. Uma coisa que eu via muito quando eu atendi era pacientes, e tinha homens também, a maioria mulheres procuram, os homens procuram menos, que tinham um relacionamento tóxico durante muito tempo, aceitava coisas inaceitáveis, assim, para quem está de fora, não estou fazendo nenhum julgamento. E essas pessoas, depois que saíam, tinham muita dificuldade de cortar vínculos. Sim. Com as mesmas pessoas que fizeram isso. Então, por exemplo, eu vi várias vezes pacientes, tipo assim, eu falei, corta, bloqueia na sua rede social. Não conseguia bloquear. Aí, quando eu ia ver, estava lá vendo. Bloqueia no WhatsApp, porque de vez em quando o tóxico, quando vê que a pessoa está se recuperando, está bem, o que ele faz? Ele aparece fazendo aquele tumulto. Aquela coisa, eu sabia que você não me amava. Faz um auê. Né? E eu acho tão interessante, porque assim, as pessoas sabiam, então tinha paciente que me levava o celular, bloqueia para mim. Eu falo, gente, mas é muito fácil bloquear. Agora, se você depois... Não, mas se eu bloquear, se você fizer isso para mim, eu não vou novamente, que eu tenho que solicitar amizade, aí eu já não vou. Mas não conseguia. E usava argumentos do tipo, que a gente sabe que é furada. Ah, não, mas eu quero ver como é que ele está indo. Eu quero ver se isso aí vai me dar força para eu lembrar de quanto ruim era. É um argumento sem sentido, porque você sabe que era ruim. E olha só, o que acontece com uma vítima de um relacionamento abusivo, principalmente narcisista, ela sente muita raiva dela mesma. Raiva do narcisista pelo que ele fez, raiva dela. Porque de ter aceito. Também, né? Por ter aceito, por não ter visto sinais, mas por sentir falta, mesmo sabendo de tudo de ruim que ele fez. Mas existe ali um vínculo traumático, é um vínculo, é um apego.
O nosso cérebro, ele libera, né, dopamina, ocitocina, toda vez que gira o ciclo. Então, o abusador, o narcisista, ele dá e ele tira. Lá no início desse relacionamento, era uma bomba de ocitocina, de dopamina, era tudo de mais maravilhoso que essa pessoa viveu. Talvez ela não tenha se sentido tão importante, tão especial, tão amada na vida dela. E aí o narcisista vai lá e dá tudo aquilo. Depois de um tempo, quando entra nessa fase de desvalorização, ela não tem mais esse carinho, esse afeto. Então ela começa a buscar. E de repente vem uma migalhinha. Mas o nosso cérebro, ele antecipa a dopamina. Então, mesmo quando ela está buscando, ela sabe que depois da briga, depois, né, daquela confusão, ou ele vem pedindo desculpas, ou vem com um presente, ou, né, volta ao normal. Então, ela sabe que depois daquilo vem uma coisa boa. E ela fica viciada naquilo. É um vício químico, cerebral. É um apego muito grande. O vínculo traumático é um apego tão grande que a pessoa acha que não consegue sobreviver. Ela se conta essa história, né? Eu não consigo bloquear, eu não vou conseguir viver sem ele. E de tão forte que é uma angústia, né? Causa sintomas físicos, é como uma dependência química real, né? Causa palpitação, taquicardia, tremores, né? Dores de cabeça, suor. Então, ela realmente sente que precisa dessa outra pessoa. Por isso que as pessoas julgam muito uma vítima. E eu sempre falo, gente, não julguem. Só uma pessoa que já viveu sabe o que é passar por isso. Ela não sofre porque ela quer gente. Quem gosta de sofrer? Não, ela não consegue realmente porque é a química cerebral dela que está tão envolvida nisso que ela acredita que ela precisa, e ela tem o ganho quando ela né, tem o ganho da dopamina quando ela busca essa pessoa. Então, realmente, é necessário essa regulação emocional para ela conseguir. Em geral, a pessoa não consegue nem ver. Porque, assim, você em algum momento falou, tem alguma coisa errada comigo. E parou o ciclo, pelo menos, para ver. Né? Você deu aquele zoom out, né? Você fez 3 anos, peraí, calma. Vamos ver como é que se comporta. Em geral, isso não acontece. Não. Espontaneamente, isso não acontece. Por isso que eu falo assim, a dor, eu acho que a dor, às vezes, é muito boa, ela é maravilhosa. Por quê? Porque quando você vai no extremo da dor, você consegue dar um basta. É aquele lugar que você fala, não, chega, basta, eu não aguento mais. E aí vem o amor próprio, eu preciso sair daqui. E aí você vai neste movimento de ou eu busco ajuda ou eu continuo adoecendo aqui, porque é um adoecimento muito grande. E aí ela vai e busca ajuda nesse momento do limite, né? Quando não tem mais força nem de reagir. Exato. Então, a dor, ela te dá aquele... Opa, acorda, né? Vamos sair desse lugar. Não chega, já deu. Que é, assim, as pessoas que chegam até mim, normalmente estão neste lugar do fundo do poço. Porque, primeiro, elas... o que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas hoje estão, né? É narcisista, não é narcisista, é narcisista, não é narcisista. É que a gente também tem que fazer uma observação, né? Porque, assim, o transtorno de personalidade narcisista não é tão comum assim, que é uma constância de agir assim. A pessoa sempre foi daquela maneira. Exato. Porque, assim, atos narcisistas, todos nós vamos ter.
Exato. Mas é isolado. É isolado, é uma situação, é uma crise. Isso é importante falar, egoísmo, né? Porque uma atitude egoísta. uma atitude. As pessoas hoje em dia estão colocando tudo a narcisista. Exatamente, Ele traiu a narcisista. exato. Fez Às isso. vezes só é Gente, safado. às vezes é imaturo emocionalmente. Às vezes imaturo, às vezes é estelionatário, afetivo mesmo, um 7-1 afetivo que promete que não cumpre. Às vezes é falta de caráter. Falta de caráter. Né? Às vezes tem gente que se diverte em humilhar o outro. Sim, e então o transtorno de personalidade narcisista é um conjunto de características da personalidade da pessoa, da maneira de ser. Ela nunca foi de outra forma. Exato. E isso é repetitivo, é constante, é a vida inteira, intenso, gera muito prejuízo para a pessoa ou para quem está ao redor. Não é um ato separado. Eu vejo várias perguntas assim. Ele fez isso, é narcisista? Gente, não. Se foi uma única vez, agora você me disser que ele faz isso sempre. E não só baseado nisso, né? A gente tem que entender outros aspectos. O narcisista é uma pessoa que tem o ego frágil, uma pessoa que tem vergonha de si, diferente do que as pessoas pensam. Narcisistas não se amam, né? São pessoas inseguras que vestem uma máscara, uma imagem de ser maravilhoso, de ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, né? Para receber aplausos. Então, é uma pessoa que precisa da validação externa, dos elogios, para conseguir existir, para conseguir, né, estar no mundo, porque é uma pessoa vazia de identidade. Eu acho que existe esse narcisista, eu acho que existe um narcisista que entra como sintoma de perverso. Sim. Né? São dois extremos, porque assim, o perverso, ele tem sintoma narcisista, tá embutido. E tem o narcisista puro, que aí eu acho que seria esse. Que também não muda muito o prognóstico. Sim, não é uma pessoa que... Porque as pessoas pensam assim, então, ser inseguro, se eu der segurança, se eu der amor... Não. Você pode dar... O narcisista é insaciável, ele é vazio. Você pode dar tudo, sempre vai ser insuficiente. Então, não é só isso, né? É uma pessoa que tem esse senso de superioridade, de grandiosidade, uma falta de empatia, ou seja, ele não se importa com o seu sofrimento, não se importa com os seus desejos. Ele vai rir com o seu sofrimento. Vai rir. Não se importa com as suas dores. Então, assim, é só você... Só que ele tem um grau de empatia cognitiva, que é compreender a sua expressão, o seu sentimento. Então, ele consegue fingir muito bem que tem empatia, mas não tem. Então, a vítima, para ela observar, é só ela pensar... Aquele dia que ela estava doente ou que perdeu um ente querido. O narcisista, que passou por uma situação ruim. Onde estava triste e sofrendo. Como é que ele te tratou? Ele invalidou os sentimentos. Invalidou e, ao mesmo tempo, talvez até tenha rido. Com certeza. Como é que você passou por isso? É ridículo. Nossa, como você é insensível. Como você é sensível. Exatamente. Como você é sensível, como você é dramática, como você é fraca. Então, ele tem essa característica da falta de empatia emocional. Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ele tem a inveja muito grande, então ele tem inveja da felicidade do outro. Ele não consegue ver a outra pessoa bem. Então, se a vítima ela tá bem, ela tá crescendo, ela tá evoluindo, ele vai fazer alguma coisa para desmerecer as conquistas, as qualidades, para colocá-la no chão. Porque como que ele alimenta esse senso de superioridade? Colocando as outras pessoas abaixo. Exatamente. Ele enxerga as pessoas como objetos para servirem ele. Então, as pessoas são vistas como... Materialmente e afetivamente. São sempre empregadas. Vai tirar um proveito. Sempre vai tirar um proveito. Não existe... Aí é que tá. Não existe relacionamento com o narcisista. Relacionamento é troca entre dar e receber. Com o narcisista, a relação é de utilidade. Ele sempre vai buscar alguém que tenha algo a oferecer, uma vantagem pessoal para ele. Por isso, eu digo,
é impossível você conviver com um narcisista e não adoecer. Sim. É um vampirismo, né? É um vampiro. E ele precisa disso. Como ele não tem identidade, não tem uma autoestima, ele não tem uma segurança, ele precisa sugar as outras pessoas para conseguir estar, né, no mundo. É o jeito dele ser. Então, a vítima, ela precisa ter essa consciência porque é muito... Eu vejo muitas pessoas mas e se ele buscar tratamento? Todas as pessoas se envolvem com narcisista, seja homem, seja mulher, fala. Mas quando eu atendia pacientes que tinham um relacionamento, falava assim, você não quer tratar ele, não? Eu falo, não, estou tratando de você, olha que desrespeito você está fazendo com você, você está querendo ceder o seu lugar, que você agora que está vendo as coisas, para uma pessoa que não quer se tratar. Essa questão, assim, vamos lá, uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade narcisista, ela só vai ter uma mudança se ela quiser. E o narcisista? O narcisista, a grande maioria não muda. Por quê? Porque, primeiro, ele não se responsabiliza pelas atitudes dele. Ele não reconhece os próprios erros. Ele se acha superior e todas as outras pessoas são erradas e ele é o poderoso, certo. O único certo, o perfeito. Segundo, não tem empatia. Como é que uma pessoa vai mudar se ela não se arrepende de forma genuína? Se ela faz mal para as outras pessoas e ela não está nem aí? Eu acho que os narcisistas até fingem. Quando ele perde o suprimento ali, né? Alguém começa a abrir a consciência e sai, ele fala, eu mudei, eu sou outra pessoa, o discurso chora. E tem muito interessante que os pacientes falam assim, mas ele chorou. Eu falei, minha filha, crocodilo chora. Lágrimas de crocodilo. Lágrima, né? Tipo assim, inclusive, abre a boca e vai chorar, porque para te morder. Para continuar Para continuar, Exatamente. Porque esse é o suprimento dele. Eu acho que essa é uma grande diferença do psicopata e do narcisista. O narcisista, ele é viciado nesse ciclo do abuso. Então, ele dá tudo, conquista, desvaloriza. Quando ele desvaloriza a vítima, ele descarta. E quando a vítima sai, né, ele não consegue, ele tem pavor de ser rejeitado. E de perder um suprimento. Até porque ele está com alguém, ele já vai acionando outras pessoas. Exato. Ele precisa de sangue, muito sangue. Precisa, porque ele não consegue Exatamente. ficar sozinho. Então ele sempre vai trair. Sempre. E vai dar desculpa, você não me trata bem, você... É por isso que eu preciso de outra pessoa, porque você me deixa inseguro. E aí, se um dia você for embora, eu já tenho aqui. Ele nunca trai. Ele fez uma reserva de segurança. E ele vai também alimentando na mente da vítima que ela é exagerada, que ela é louca, que ela tá vendo coisa onde não tem. Então, quando ela descobre, ela pode pegar uma foto e falar assim, olha aqui, é você. Nossa, é IA. É IA. Exatamente. Não, deve ter alguém muito parecido comigo. Essa mulher estava no meu colo, eu nem sei lá, Esbarrou. Foi uma festa. Foi uma festa, sei lá, ela sentou, estava doida, bebeu. Eu ia fazer o quê? Jogar a pessoa no chão? E aí ele inverte a situação. Olha só, você tem traumas do seu passado, por isso que você tá vendo coisa. Só que assim, ele vem há tanto tempo, né, nesse gaslighting, que a vítima realmente fica confusa. Né? Afinal, lá no início, ela tinha tudo. Ele era uma pessoa amorosa, carinhosa, presente o tempo inteiro. Então, ela começa, de fato, a achar que tem algo de errado com ela. Porque ele mudou. Né? Do nada ele muda. Ele muda porque ele sentiu que tem o controle. Já sabe, ele vai pegar outros suprimentos, que aquele já tem. Já está garantido. Já está garantido. Ele vai buscar outros suprimentos. E aí a diferença do que eu falo do narcisista e do psicopata, no final, nessa fase do hoovering, né, que é a fase que ele tenta aspirar a vítima de volta, que é para continuar sustentando o ego dele, o psicopata não faz isso. Ele suga
conseguiu o suprimento, descarta, vai embora. Vai embora. Ele não fica voltando para alimentar o ego. O narcisista sempre volta. Então, ele deixa ali, né, todas as pessoas num banco de reserva. Não tem nenhum problema de ego. Não, exato. Zero problema. O problema são os outros. Ele não precisa dessa admiração externa. Ele só precisa sugar o que ele quer sugar, que ele deixou muito objetivo desde o início E vai, vida que segue. Eu vejo muitas também se relacionando com psicopatas e achando que é narcisista. Exatamente. Muitas. E é diferente. Diferente, muito diferente. A pegada é mais profunda. É mais profunda e essa necessidade de atenção, de admiração das pessoas não existe. O narcisista, ele cria, né? Nossa, uma pessoa maravilhosa. É aquela pessoa que as pessoas querem estar perto, né? Se escondem atrás da religiosidade para passar uma imagem de santo, de puro, fazem trabalhos voluntários. E aí ele consegue essa imagem, né, de bom pai, bom filho, bom esposo, boa mãe, para as pessoas. Mas dentro de casa é que ele tira a máscara. Por isso que eu falo. E a vítima fica muito assim, gente, mas lá no fundo, eu acho que ele é bom. Não, no fundo, ele é quem ele é, não existe no fundo. Ou ele é, ou ele não é. Mas como ela tá vendo ele sendo generoso, ajudando as pessoas do lado de fora, e ela tá sendo punida, se eu tô sendo punida é porque eu fiz algo de errado. E ela fica tentando entender o que ela fez para ser maltratada. A vítima precisa entender que não é sobre ela, é sobre a necessidade do narcisista de humilhar e de subjugar mesmo, né? Não tem a ver com ela. Que eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio. Você tem o programa dos 6 R's. O programa terapêutico. Vamos falar como é que é o seu programa dos 6 R's. O primeiro passo, né, é o reconhecimento das feridas da infância. Por que eu falo sobre isso? E eu acho importante. Porque tem muito medo, né, que a gente projeta no relacionamento que vem dessa infância. Muitas coisas, né, que a gente passa, que a gente não tem nem ideia que aconteceu. Né? Eu vejo muitas pessoas falando, Andressa, mas a minha infância foi ótima. A minha também foi ótima, maravilhosa. Mas olha só que curioso. Eu estava, esses tempos atrás, na cidade dos meus pais, e a gente estava no carro, eu, meu marido, meu pai, minha mãe e o meu sobrinho. E aí, uma discussão besta entre meu pai e minha mãe, normal, assim, coisa que de adulto, e a gente nem ligou. E o meu sobrinho, de 4 anos, falou assim, vovô, não fala assim com a vovó. Que bonitinho. Ou seja, a interpretação da criança é muito diferente da nossa. A criança, ela não tem ali o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, não está formado para analisar. Não, falou. A interpretação é emocional. A criança não tem habilidade de interpretação. Ela é totalmente emocional. Então, ela vai ali... então, são situações que acontecem e não precisam ser grandiosas. Óbvio, existem situações indiscutíveis, traumáticas. Mas a criança faz a interpretação, nem sempre é uma interpretação. Quer dizer, não havia nenhuma gravidade naquela discussão, ou um desrespeito, ou uma ameaça. E ele sentiu pelo tom da voz, provavelmente. Você tem um sobrinho que tem uma sensibilidade um pouco maior até, Sim. que é muito bacana. E ele falou, o tom mudou. Percebe? A criança interpreta através das emoções dela. Exatamente. Por isso que não importa. Existem coisas que a gente precisa lá olhar e falar e olhar e visitar essa criança. Como que ela se sentiu? Será que ela se sentiu sozinha? Será que ela se sentiu abandonada? Meus pais trabalhavam muito. Como que essa criança se sentiu? Não é óbvio que não é culpar pai e mãe, nada disso, mas que interpretação foi dada. Entender, né? E entender e tirar essas expectativas infantis. Porque quando a gente é criança, a gente interpreta e
quando se houve traumas, abandono, negligência, rejeição, a gente cresce com essa expectativa infantil de que fosse diferente. Mas os pais, eles dão o que podem. E o que tem, né? O que tem. Então, não deram porque não tinham. Entender isso, sabe? Perdoar, liberar essa dor é muito importante. Talvez aí que comece o processo da terapia. Sim. Real, Uhum. né? De transformação. Quando você fala, independente de qualquer coisa, quando você deixa de culpar Exato. pai e mãe, Uhum. Eu sou adulta. Hoje eu posso me dar o amor que eu não tive. Uhum. Hoje eu posso fazer diferente com os meus filhos. Eu não preciso dizer... Então, uma pessoa, né, que ali, ela viveu aquela rejeição, aquele abandono, ela vai crescendo com um comportamento de agradar todo mundo para ser aceita, de ser perfeccionista, de não conseguir se posicionar, não conseguir decidir. Ela acaba, né, estando em relacionamentos abusivos justamente por essa falta. Esse medo do abandono faz com que ela se conecte, busque o conhecido, e o conhecido para ela é o quê? É a ausência. É o amor condicionado. Né? E o que ela vai aprendendo ali? Se eu não receber amor da minha fonte primária, que é o meu pai e a minha mãe, eu não sou digna de ser amada, eu não sou boa o suficiente, eu preciso me esforçar muito para conseguir amor, eu não tenho valor. E aí ela aprende ali a se relacionar. Então ela tem ali uma forma de se relacionar insegura, ansiosa, e ela leva isso para as relações. E aí ela passa a se relacionar se abandonando, se deixando de lado, fazendo tudo pelo outro, querendo salvar o outro para evitar o abandono, porque ela entende que a partir do momento que ela salva aquela pessoa problemática, abusiva, dependente química, com problemas financeiros, ela se sente segura porque aí ele ela não vai abandonar. Ela acha que não será abandonada por isso. Uhum. Porque aceita o uso da droga, o excesso de álcool, ou abuso financeiro, e que por isso não vai ser abandonada. Por isso. E ela se sente útil, ela se sente importante. Uhum. Então, o senso de importância passa a ser, né, ela sendo a salvadora do outro. E ela passa a se sobrecarregar no relacionamento, pegar 100% do relacionamento, fazer tudo para aquele relacionamento fluir, funcionar. E ela acaba o quê? Exausta, sobrecarregada, num relacionamento onde ela não é respeitada, onde ela não é vista. Então, primeiro, a gente entende essas dores. Que é o primeiro R. O primeiro R. O primeiro... E assim, é muito interessante, porque o nosso sistema límbico, ele é atemporal, né? Então, a pessoa tá ali, ela revive, ela entende uma coisa que aconteceu, sei lá, 40, assim, eu tenho alunas de 70 anos. Sim, imagino. Atrás, e é como se isso tivesse acontecido ontem. É o mesmo choro, é a mesma dor. Então, quando a gente fala da criança interior, na verdade, né, as pessoas... Como assim, criança interior? Gente, é só a memória que ficou ali, que está viva, que a gente precisa revisitar isso e explicar para essa memória, essa criança, entre aspas, interior, que não foi porque você não tem valor, não é porque você não é boa o suficiente. É porque era isso que eles podiam dar. Eles também não receberam amor, eles não puderam fazer diferente. E tá tudo bem, você não teve o que merecia, mas você pode se dar o que você merece. Uhum. Aí, o segundo R, né? O primeiro foi... O reconhecimento das feridas emocionais. O segundo, a gente vai para romper ruptura dos padrões familiares. Por quê? A gente carrega muita bagagem do nosso sistema familiar. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, a gente entende o que é amor, o que é relacionamento, através
Da observação, como criança. Pais, como a gente vai dando significado para isso. Então, muitas vezes, essa pessoa viu, por exemplo, o pai humilhando, maltratando a mãe. Ou vice-versa. Ou vice-versa. E ela pega aquelas dores e fala, eu te honro, eu sigo o mesmo caminho, né? Essa dívida, a gente tem que entender que não existe dívida com os nossos pais. Né? A gente tem a dádiva da vida, né? A gente precisa seguir em frente. Mas existe essa carga, essa repetição de padrão. E aí ela precisa reconhecer, porque tudo que ela julga na mãe, no pai, ela acaba reproduzindo. E aí ela se vê, nossa, eu julgava muito minha mãe porque ela aceitava aquilo do meu pai, ou meu pai porque ele fez isso. Aceitava e agora, isso da minha mãe. Ou meu pai era assim, e ela se vê com um marido daquele mesmo padrão do pai, e aí ela fala, meu Deus, eu tô repetindo o padrão. E aí esse padrão... Que tanto incomodou, né? Que tanto incomodou, porque... E se gera um incômodo, é algo que precisa ser visto. Com certeza. Se está incomodando, se está no mesmo lugar... Se está doendo, tem ferida ali, né? Tem ferida. Então, ela precisa romper esse padrão repetitivo, reconhecer e romper para que as próximas gerações não vivam isso. Ela pode ser a pessoa da família que quebra esse padrão. Ela pode ser a pessoa que fala, não, chega, aqui não mais. Eu me amo, eu me cuido e eu não mereço estar nesse lugar de abuso, de humilhações, de xingamentos. Interessante isso, né? Porque assim, é tão difícil a pessoa, ela reclama da mãe ou do pai, mas faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Mas não consegue ver. E não, sabe por quê? Muitas vezes ela fala assim, a minha mãe viveu violência física. Eu jamais aceitaria isso, eu jamais aceito. Só que ela está aceitando uma violência. Que não é física, provavelmente. Mas é psicológica, mas é violência. Então, ela aceita de uma outra maneira e aí ela precisa reconhecer isso. Por que eu estou aceitando o inaceitável, isso? Né? Porque é inaceitável. Exato. Então, a gente trabalha essa quebra desse padrão, né? Entender, né? Porque também... Ela passa a ter consciência, ela passa a enxergar como é o relacionamento dos meus tios, dos meus pais, dos meus avós, o que eu trouxe dentro da minha mochilinha, o que não cabe mais, o que eu preciso tirar. Eu aprendi assim, mas isso está errado, isso eu não quero para minha vida. Isso aqui também não cabe, não quero, eu mereço algo diferente. Ela precisa descarregar isso para conseguir ter um caminho diferente. Aí vamos pro terceiro, né? Vamos aqui pro público ficar juntinho com a gente. A gente teve reconhecimento das feridas emocionais, ruptura dos padrões familiares, agora vem ressignificando traumas. Sim. Terceiro R. Tudo que ela... Bom, num relacionamento abusivo, a pessoa sai se sentindo totalmente perdida, porque... É tanta manipulação que ela acaba se afastando dos amigos, familiares, dos hobbies, da profissão, de quem ela é, do que ela gostava, do que ela fazia. Então, ela perde a identidade dela. E, ao mesmo tempo, ela está sempre ouvindo que ela não é capaz, que ela não sabe fazer nada direito, que ela é culpada por tudo. Que ela, né, é abusiva da relação, então tem toda essa inversão de projeção. Ela se sente totalmente culpada. Ela também se sente injustiçada. E, normalmente, uma pessoa que se envolve nesse relacionamento abusivo com narcisista é uma pessoa justa. Ela fica ali muito tempo porque ela é justa. Ela quer fazer aquilo funcionar, ela dá o benefício da dúvida, ela quer ajudar aquela pessoa, ela não quer ser injusta com o outro. E aí ela vai vivendo muita injustiça, porque ela se doa, ela faz tudo, mas o que ela recebe é desprezo, desvalorização. Então ela se sente tão mal nesse lugar que ela sai cheia de traumas.
traumas que precisam ser ressignificados, ou seja, conscientemente ressignificados, ou aquilo que você ouviu daquela pessoa, né? Eu preciso de uma outra comunicação interna. Obrigada, minha querida. Cuidado. Obrigada. Que tá muito quente. Olha, o cheiro é muito bom. É maravilhoso. Cuidado, tá muito quente. Uhum. Vou deixar aqui esfriando um pouquinho, então. E também a regulação emocional. A gente precisa trabalhar essa regulação emocional, porque todo trauma, ele fica... É uma ferida aberta. É uma ferida, exato. É uma ferida aberta. Toda vez que toca ali, vai desregular. E gera... Então, é essa questão. Ela sai e, como ainda está aberta, qualquer coisa pode ser... Uma pessoa, uma música, um lugar, ela se sente impotente e aprisionada mesmo após sair daquela relação. Uhum. Então, ela precisa tratar isso para ela conseguir dar outro significado, né? Eu tive uma paciente agora que ela foi para uma viagem, e ela foi para uma viagem que ela iria com o ex-marido, e ela... foi sozinha, mas ela já tinha ido com o ex-marido para o mesmo lugar. Uhum. E aí foi muito desafiador, mas a gente foi trabalhando a ressignificação. É um recomeço, né? E aí ela foi trabalhando a regulação emocional. E aí ela saiu, né? E eu falei assim para ela fazer até um rito de passagem. Uhum. Quando você sair do navio, você coloca isso para fora. Eu deixo aqui e eu saio, eu vou para uma nova vida, ritual né? De passagem então, mesmo, né? é quando a gente vai ressignificando as crenças, tudo que eu passei, né? Eu tenho uma aluna que ela fala... O narcisista, ela chama o adubo narcisista. Adubo narcisista. Adubo narcisista, que é o adubo que fez ela florescer. Entendi. Entendeu? Entendi. No momento que você relê as coisas, aí vira adubo. Adubo, exatamente. Exato. Porque só a partir da tua transformação. A partir da transformação, porque ela falou assim, ela entrou no processo, em 6 meses desse processo, ela falou assim, Andressa, eu fiz coisas que eu não fiz em 10 anos. Então, ela tirou carteira, viajou, e ela se encontrou. Então, ela fala assim, que eu falo sempre que a vítima, ela não se reconhece mais no espelho depois que ela sai, de tanto que ela deixou para trás, mas quando ela passa pelo processo, ela não vai se reconhecer de tão melhor que ela vai estar, porque ela vai entrar em contato com algo que ela nunca entrou antes, que é o eu dela, né? Que é se conhecer, se amar, entender que ela pode... fazer coisas que ela nunca fez, que ela nunca teve coragem de fazer na vida. Então, assim, é uma transformação muito grande. E aí ela chama... Do adubo narcisista. É o adubo narcisista. E realmente, se a gente for ver, se essa pessoa chegou até ali, insistiu nesse relacionamento, é porque tinha algo ali dentro que estava faltando e ela não colhou. E no momento que ela olha, tudo fica melhor. No momento que ela sai, né? Aí ela tem que olhar o vazio, né? Sim, no momento que ela sai, no momento que ela se cura, tudo fica melhor. Com certeza. Né? E a gente acha que... A gente sai pensando, nossa, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca vou conseguir... Porque o narcisista educou ele adestrou, né, essa vítima a acreditar que ela depende dele, que ela nunca vai ser feliz sozinha, que ela nunca vai encontrar alguém melhor, que ele é o sol dela, né? Ele é a vida dela, e sem ele ela não é nada. E é difícil uma pessoa admitir que aquilo que ela achou que era amor, não era amor. É a maior dificuldade, sabia? Eu notava isso. É a maior dificuldade. Você fala assim, não, mas no início tinha amor. Eu falei, nunca foi amor. Nunca foi. Entender isso e admitir, tão difícil. A pessoa tem que admitir que perdeu 10, 20, 30 anos. Né? Fora isso, mas assim, aquilo tudo que eu vivi, aquela maneira que eu me senti, como assim? Eu tava lá, eu senti na pele o amor, eu senti o carinho, eu senti a segurança.
como isso não é verdade. Exatamente. E aí é muito doloroso encarar a realidade. E não existe amor. E é dolorido, mas quanto mais rápido essa vítima encarar essa realidade, mais fácil ela sai. Porque ela vê o narcisista sem os óculos. Porque o narcisista, ele não ama. Ele ama o que a vítima proporciona para ele. Ele ama que ela se abandona, que ela se deixa de lado, que ela faz tudo por ele, que ela tá ali admirando ele, que ela tá servindo de empregada, mas ele não ama ela. A pessoa. Não ama a pessoa. A circunstância. Ama o suprimento. Ele ama o suprimento. Ele ama o suprimento. Que aquela pessoa dá. Até por vaidade. Uhum. Né? Dizer, olha como me ama. Né? E a pessoa fala, mas Andressa, no começo não existia? Não existia. No começo, né, até o segundo critério lá do DSM-5 é a fantasia do amor idealizado. Então, o narcisista, ele fantasia a vítima também. Então, ele cria uma vítima perfeita na mente dele e que você vai ser essa vítima perfeita. O tempo todo. O tempo todo. Só que não é real. E aí, quando ele vê que não é real e quando ele sente a segurança e o poder, aí começa a total desvalorização. E, bom, por isso que nesse processo a gente precisa tratar esses traumas. A injustiça. A injustiça é uma das coisas que também é muito difícil ela se desapegar. Ela entender Como assim? O sentimento de injustiça que fica depois que ela sai desse relacionamento. Mas em relação à vítima? A vítima se sente injustiçada após sair do relacionamento abusivo. E ela fica presa ali. Então ela fica... Não é justo, não é justo. E ela fica esperando que ele pague o mal que ele fez a ela. Como se tivesse um acerto de contas Mas isso não vai acontecer. E quando a vítima faz isso, ela mesma está sendo injusta com ela, porque ela está perdendo mais tempo de vida, que já perdeu tanto, ela vai perder ainda mais. Acho que a maior justiça dessa vítima é se curar, aprender a se amar e seguir em frente. Com certeza. E aí a gente trabalha toda essa... Que é difícil. Não, são várias camadas. Também tóxicas, Andressa, elas acabam de forma desastrosa e com coisas envolvidas, inclusive coisas materiais aí, que às vezes tem que um advogado entrar para fazer as coisas. A gente tem um advogado, a gente tem toda uma equipe por trás, a gente tem advogado, médico, nutricionista, multifuncional, porque ela assim, sai totalmente quebrada, destruída. E não é isso. E é muito difícil, como você falou, a pessoa se sente injustiçada, mas não consegue dar o passo para fazer pelo menos a justiça material. Sim, e às vezes, olha só, às vezes ela não acredita que ela que ela vá conseguir. Por exemplo, tem um caso de uma... ela sofreu um estelionato emocional. Só que o estelionato emocional, ele é sutil, silencioso, não me dá o dinheiro, senão... Não é assim, dessa forma. Olha, o meu filho tá passando mal, ele vai passar por uma cirurgia. Eu tô com um problema sério na empresa. Eu preciso desse dinheiro, senão não é a oportunidade da minha vida. E você é a única pessoa que eu confio, você é a única pessoa que me ama, que eu amo. E aí... a vítima está totalmente envolvida, ela vai dando o dinheiro e aí ela fala, não, mas eu não posso entrar com um processo porque eu fiz de livre espontânea vontade. Eu ofereci, né? eu ajudei porque eu quis. E ele fala isso, né, depois. Mas não, se você for analisar, existe toda uma manipulação emocional que pode sim ser usado como prova para reaver esse dinheiro. E são advogados que têm que ter essa visão, né? Sim, sim. Se você procura um advogado que não tem essa visão, o cara fala assim, mas como assim? Você deu, mas ele te obrigou?
Exato. Né? Tanto é muito que interessante isso, se o advogado não tem aquele ponto de vista. Precisa ter. E precisa ser um advogado especializado em relacionamentos abusivos, estelionato emocional. Tanto que quando as meninas entram no programa, às vezes elas estão sendo amparadas com outro advogado, e aí elas conversam ali com o advogado do programa, né? E aí é muita coisa errada que tem ali que o advogado foi manipulado pelo narcisista. Exatamente, porque aí o advogado está ouvindo o outro lado e já está propondo, não, vamos pensar. Até também porque você deixou. Começa uma Até coisa... porque o que eles querem, né? O que é mais fácil, o que é mais rápido? Um acordo. Exatamente. E aí o advogado que não tem esse conhecimento de que o narcisista, ele é sutil, ele vai manipulador. Manipulando até destruir a vítima. Se ele não tiver esse conhecimento, ele acaba prejudicando. Servindo ao narcisista. Inacreditável. Sim, exatamente. Né? Inacreditável. Mas acontece muito. Acontece. Né? O outro, agora vamos para o 4? Reprogramação de crenças disfuncionais sobre o amor. O que a gente faz nesse módulo? É entender tudo que eu aprendi sobre o amor e sobre relacionamentos, não só com o sistema familiar, mas também com o mito do amor romântico. Né? Às vezes ela vem com aquela ideia da Bela e a Fera. Eu, boazinha, vou transformar a fera num príncipe encantado. E se a gente for olhar para os filmes, para as novelas, né, para os livros, sempre vai ter... Né, da mulher que transforma... a boazinha. Exatamente. Que transforma o homem em mau... prol da família. Em prol da família. E transforma a maldade em bondade. E isso, o amor de uma pessoa não vai transformar a maldade em bondade. O que transforma é se a pessoa quiser. A pessoa tem que querer. Já vai ser difícil. Só que a gente... outro é impossível. Agora, o que a gente assiste o tempo inteiro? A história da redenção. É isso que vende. É isso que vende. Exatamente. É o cara que era lá, aquela pessoa ruim, que de repente se torna uma pessoa boa. Em nome do amor. E vivem felizes para sempre. Então, a gente, né, esse mito de que a bondade, né, dela vai transformar, o mito de que o amor é para sempre, o amor é para sempre. Não, se você não regar todos os dias, exatamente, se você não fizer todos os dias, o amor morre. Né? Ele precisa de água para sobreviver. Ele não sobrevive. Respeito, né? Respeito. Porque as pessoas acham que amor é assim: você descarrega todo o lixo na outra pessoa, você só fala de problema com outra pessoa e a pessoa não tem o cuidado de te dar uma dose de generosidade. E é isso, o amor é claro troca. Que pode se falar de problemas, mas também tem que ter aquela dose, né, de coisa boa. Sim, um ceder, o outro cede, da troca, a companhia, a parceria, a construção conjunta. Exatamente. E esse mito, né, de que o amor romântico, ele vem muito ali da Idade Média, da questão da igreja, o amor tudo suporta, tudo crê. Não, o amor que tudo suporta é o amor de Deus por nós, o amor ágape, o amor materno, né? O amor fraterno. Não o amor... Nem sempre. Porque não ama seus filhos. Exato, porque tem mães narcisistas, exatamente. Pais narcisistas. Então, agora, o amor conjugal não suporta humilhações, traições, violência, não suporta. Uma coisa que eu vejo muito, e também a gente trabalha nessa parte, é muitas crenças religiosas. Porque tem uma crença, uma estrutura religiosa, né, que às vezes prende essa pessoa que está vivendo violência psicológica dentro de um relacionamento. E aí vem lá, não, mas Deus odeia o divórcio.
Não odeia nada. Malaquias 2,16, no versículo que é usado, Deus odeia o divórcio, e também o homem que se veste com violência como se veste de roupas. Ou seja, ele odeia a violência, ele não suporta. Tanto que na Bíblia fala sobre o divórcio em caso de adultério, em caso de abandono, em caso de violência. Gente, Deus é amor. Ele não quer a filha, o filho dele submetido à humilhação, a desprezo, desrespeito. Então, tem muita crença que se carrega, que precisa ser mudada, refeita para que ela consiga aprender o que é se relacionar de forma saudável. Aprender que ela merece... o senso de merecimento, a gente trabalha muito nesse momento, porque o senso de merecimento, ele é adoecido nesse relacionamento. Uhum. Porque o narcisista, ele vai falando, vai colocando, vai imputando na mente da pessoa que ela não merece. Ela não é merecedora, ela não vai conseguir, ela nunca vai conseguir alguém na vida, né? Se ela consegue um degrau ou uma promoção, ele vai lá e desmerece as conquistas dela. Uhum. Os momentos de felicidade, aniversário, festas, comemorações, ele estraga. Ou seja, a vítima vai sempre pensando, eu não sou merecedora, eu não posso celebrar, eu não posso estar feliz. Imagina, sempre tem uma bebedeira, sempre tem uma confusão. Uma confusão, ele cria uma confusão para estragar, porque tem inveja da felicidade da vítima. Uhum. E aí ela se sente não merecedora. Então ela precisa criar esse senso, aumentar, para que ela consiga... essa reprogramação de crenças. Exato, para que ela consiga entender que é merecedora de porque amor. Porque amor não tem nada a ver com subjugação, né? Com humilhação. Aí tem o outro que é resgate da autoestima. Aí a gente trabalha a questão da autoestima. Muitas pessoas pensam que a autoestima é autoimagem. Tanto que falam... Tem nada a ver. Nada. A pessoa vai fazer a cirurgia plástica para melhorar a sua autoestima. Não, vai melhorar a sua imagem. Pode ser física. Exato. Mas... E aí a autoimagem é a pontinha do iceberg. É o que a gente consegue ver. Uhum. Agora, existem outros pilares da autoestima. Então, a gente trabalha o autoconceito, ou seja, como ela realmente se vê, ela olha para dentro e fala... E aí ela vai... É muito interessante isso, porque ela vai lembrando de coisas que ela não se lembrava mais. Meu Deus, é verdade. Olha, eu superei aquilo. Gente, eu tive filhos... Eu estava com alguém que estava me maltratando, me humilhando, não tive parceria para nada e eu aguentei tudo isso sozinha e criei um filho maravilhoso. Ou seja, quanto que essa pessoa não é capaz. Exatamente. E aí ela vai entendendo, resgatando ali quais são as minhas características, quem eu sou, o autoconceito. Depois a gente passa... para o auto-reforço, ou seja... Estou falando dos pilares da autoestima, isso, né? Dentro da autoestima. Dentro da autoestima. Uhum. O auto-reforço, ela vai aprendendo a celebrar cada conquista, ela vai aprendendo a traçar pequenas metas ali para ela conseguir... Quase um diário, né? Das coisas que ela vai conseguindo poder olhar, né? Uhum. Autoimagem, auto-reforço, autoconceito, autorrespeito. Uhum. Ela vai entendendo o que é valoroso para ela, quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto, para entender que ela não pode se desrespeitar, vai aprendendo a estabelecer limites, dizer não só no relacionamento, mas muitas vezes ela não consegue dizer não. No trabalho, para as amizades, para os familiares. Uhum. Então, ela vai trabalhando tudo isso e a autoeficácia, né? A questão dela é fazer um movimento e acreditar naquela habilidade, naquela capacidade dela que foi perdida. Quando elas entram dentro do programa, a gente já começa um desafio de 21 dias, né? Que é atividade física, porque... Uma pessoa que saiu de um relacionamento abusivo, ela precisa
de atividade física. É assim, eu acho que é obrigatório. É oxigênio. Porque assim, é ali que ela vai liberar dopamina, endorfina, todos os hormônios que estão faltando ali. A meditação, aí são meditações guiadas para essa reprogramação. É como se fosse para regular o sistema límbico, né? Isso, exatamente. E a alimentação saudável. Aí tem uma nutricionista também que vai... Porque ela precisa desinflamar esse corpo. O corpo dela está totalmente inflamado. Por causa do cortisol, excesso de cortisol. Então, ela vai junto com esse desenvolvimento da autoestima, não é só no papel, é prático também para ela sentir essa melhora no dia a dia. Efetiva, né? Efetiva. E tem uma outra que é rede de apoio fortalecido. Falamos os 6? Peraí. Reconhecimento das feridas emocionais foi o primeiro. Ruptura dos padrões familiares negativos foi o segundo. Ressignificação de traumas foi o terceiro. Reprogramação de crenças disfuncionais sobre o amor, resgate de autoestima e autoconfiança, e agora a rede de apoio fortalecida. Isso, é um grupo que a gente tem, então, porque assim, uma mulher que sai de um relacionamento abusivo, ela tem muita vergonha do que ela passou, ela não consegue falar, assim, são coisas tão bizarras e tão disfuncionais que ela não tem nem a coragem de falar para a melhor amiga dela, que ela passou por isso. Só que ali, dentro do nosso grupo de apoio, são mulheres que estão passando pela mesma situação. Então, ou que já passaram. Ou que já passaram, sim. Então, é uma troca, assim, que é muito rico, é incrível, porque elas... né, conseguem ali serem ouvidas sem julgamento, com acolhimento, e aí ela, opa, o erro não estava, eu não sou culpada, o problema não era eu, né? Teve um dia que uma das meninas falaram, olha, eu tô muito preocupada porque ele falou que vai tirar a própria vida e agora eu tô com medo e eu vou voltar, porque se eu não voltar ele vai tirar a própria vida. Aí começaram, olha, o meu disse isso, escreveu uma carta, ficou 3 dias sumidos, eu fiquei desesperada e ele voltou como se nada tivesse acontecido. O meu tomou remédio, foi parar no hospital, saiu de lá, tava com a amante. E aí ela, peraí, né, isso acontece. Né? Aí outro dia, ele escreveu uma cartinha falando tudo aquilo que ele ia mudar. E o meu já escreveu cartinha, o meu também. Eu fiz tratado. Então, assim, elas vão entendendo que existe um padrão disfuncional que se repete. Por isso, elas se sentem ali amparadas para não... eu preciso seguir em frente. Então, assim, quem já saiu e olha as meninas, quem está, elas falam, meu Deus, graças a Deus que eu saí, eu tive aí. E ela consegue dar força, e a força que ela dá reforça nela que ela está no lugar certo, que ela precisa continuar, está no caminho certo, que ela precisa continuar. A que ainda está recebe a força e ela muda também a mente dela. Ela fala assim, não, ainda bem que eu tô vendo, ainda bem que eu já sei. Então, uma coisa que sai, que é muito importante, que eu vejo assim se dissolvendo muito rápido, é o sentimento de culpa. Porque elas saem, ou quando estão, se sentem muito culpadas. E a culpa é um sentimento tão adoecedor. Porque você fica ali num estado de inação, de estagnação, se culpando, se colocando para baixo, você se sente em dívida. E aí você começa a se punir, entra num processo de autossabotagem, né? Começa a deixar as outras áreas da vida de lado, deixa de trabalhar, deixa de aprender uma coisa, e aí olha para o resultado, pior ainda, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui estagnada, a vida está andando, eu não consegui fazer isso, eu não consegui... E aí se culpa mais ainda, então assim, é um ciclo muito doentio. E aí, a partir do momento que ela entende, nossa, não, o problema não estava em mim. E é interessante você estar falando, porque eu vejo que muitas pessoas que sofrem de relacionamentos abusivos não se restringe só
ao relacionamento afetivo. Acaba sendo no trabalho, acaba sendo na família, nos amigos. É como se isso fosse um funcionamento assim, geral, de não saber dar os limites e não ter esse autorrespeito. Exato. Por isso que é tão importante ela trabalhar esse autorrespeito e desenvolver a capacidade de dizer não. Né? Praticar. Porque no início... É muito difícil dizer não. No início é muito difícil. Eu brincava, eu falava assim, faz o seguinte, fala um não bem baixinho, mas poderoso. Não precisa berrar. E depois você vai se sentir culpada de ter falado não. Assim, não! Aí você vai falar, porque errou na forma. Porque a pessoa, quando ouve um não muito baixinho, a pessoa até pensa que é brincadeira. Mas se você falar, não vai dar pra fazer isso. Não, mas é sério? Não. A pessoa descoordena, que a pessoa não espera. A pessoa espera que o teu não seja descontrolado para que ela diga, tá vendo? Olha como você é desorganizada, olha como você é histérica, olha como você... O não, quando a pessoa aprende a dizer o não, suave, como se estivesse falando chocolate. É libertador. É libertador. E essa pessoa não consegue falar não pra ninguém. Às vezes eu falo assim, olha, vai numa loja, experimenta a roupa e fala, não vou levar. Nem isso ela não consegue. Pra não desagradar. Então é um padrão de ser agradadora. Então ela conseguiu. De agradar. Ela conseguiu um afeto, uma atenção agradando os pais. Normalmente é aquela pessoa que é toda boazinha, certinha. E aí ela acha que assim ela vai ter esse ganho secundário sempre. Tanto que quando ela não tem esse ganho secundário do afeto, ela se sente mal. Ou seja, ela não estava dizendo sim porque queria dizer sim pela vontade interna dela, mas para receber a atenção. E o que ela fala, eu não quero ser egoísta. Eu falo, mas você já está sendo egoísta, porque quando você diz sim, na verdade você está querendo algo em troca. Com certeza. Ou seja, a atenção, a atenção da utilidade. Ai, que bacana, isso foi super útil. Né? Exato. E aí, quando ela aprende isso, ela consegue se posicionar, sabe? E é se posicionar em todas as áreas da vida, porque você vê que é uma pessoa sobrecarregada, é uma pessoa que vive exausta. Mas ela vive exausta porque ela tá nesse movimento, sempre fazendo tudo pro outro. Ela nunca olha para ela não tem tempo para ela não sabe se priorizar. Permite, né? Não se permite. E esse é um outro ponto. Ela não sabe receber amor. E é algo que ela vai aprendendo dentro desse processo, a receber. Tanto não sabe receber amor, que muitas vezes eu vi pacientes que saíam de relacionamento tóxico, conseguiam até ficar um tempo sozinho, e depois ia para um relacionamento bom, conseguia, tá? Uma pessoa bacana, e toda hora era, não, vou terminar. Mas vai terminar? Pessoa, não, porque olha só, vai acontecer alguma coisa, então melhor eu terminar logo antes que eu me apegue. Eu vejo o término profilático que eu chamo. Vou desmanchar antes de que desmanche comigo. Eu vejo 4 movimentos de uma pessoa assim que não se cura, sabe, depois que sai de um relacionamento abusivo. Um é ter recaída, né? Muito, ela acaba voltando. Tanto que eu tenho uma aluna que ela falou que antes dela entrar no programa, ela tinha tido 22 recaídas, 22 vezes, imagina? Droga pesada. Droga pesada. Então ela tem a recaída, ela acaba voltando pro ciclo, em algum momento ela o narcisista, ele é manipulador, ele vai encontrando, e se a vítima fecha a porta, estabelece contato zero, ele vai lá e faz a campanha de difamação, né? Fala mal da vítima para que a vítima vá lá tirar satisfação. Exatamente, fala para as pessoas ao redor da vítima, e a vítima em geral cai. Cai, a importância dos outros? Cai.
Porque ela tem muito medo do julgamento. Exatamente. Ela não consegue ser cheia de si, e aí quando ela vê alguém, fala, meu Deus, o que eles estão pensando? O que eles estão pensando de mim, né? Eu sempre falo, você não é o centro do universo. Não é mesmo. As pessoas não estão, as pessoas têm conta para pagar, sabia? Tem tanta coisa. Tem conta para pagar, exatamente. tem problema para resolver. Ela não vai ficar pensando em você 24 horas por dia, não. No máximo vai comentar alguma coisa. Pronto, passou. E passa. Passou. E aí, quantas coisas a gente não deixa de fazer por medo do julgamento? E hoje em dia você fala, gente, quem que é? Nem lembro mais quem são essas pessoas. Exatamente. Então, o medo, ele é muito irracional e ele domina a nossa mente, se a gente permite. Esqueci o que eu estava falando. Não, a gente está falando isso, do processo todo. E eu falei que muitas vezes essas pessoas... você falou que tem várias possibilidades. Recaída, ela... Ou então, ela acaba em outro padrão. Não identifica como uma coisa boa e tenta fugir. Ela acaba em outro padrão do mesmo ciclo, do mesmo perfil, então um outro padrão abusivo. Teve recaída. Ou escolhe um mesmo padrão tóxico. E às vezes ela até acha, é diferente esse. É diferente porque o outro era violento, esse não é. Só que, com o passar do tempo, ela percebe que mudaram os atores, mas a história continua a mesma. Uhum. Ou então, ela entra num processo de evitação e ela se fecha para o relacionamento, porque ela acha que vai ser igual e ela não se abre, não se permite. Ou ela encontra uma pessoa boa, saudável, e ela mesma sabota a relação. Exatamente. Por quê? Porque tá tudo muito bem, tá tudo muito calmo. É um caminho que ela não tá acostumada. Não tá acostumada. E aí ela acaba sendo a tóxica da relação, Exatamente. Desconfiada. Inverte. E por isso... Tem esses 4 padrões, né? São os 4 padrões que eu percebo. Se não buscar a cura. Exatamente. Se não buscar o autoconhecimento, né? E é um processo, o método dos 6 R's. Qual é a média de duração? Depende de cada pessoa. Eu tenho pessoas que estão... a pessoa... depende. Porque o que acontece? Tem as aulas gravadas, porque tem a psicoeducação, a prática terapêutica e o exercício, a escrita terapêutica. Que é então, cada módulo tem esses 3 pilares. E, paralelo a isso, de 15 em 15 dias, a gente tem mentoria ao vivo, né? Que aí a gente vai trabalhando por temas e junto... E por situação específica. Sim, eu vou buscando as situações que mais estão aparecendo. Até porque eu tô todo dia com elas no grupo do Telegram. Então, eu já tô entendendo e aí a gente vem... Quem tá precisando mais de um olhar mais minucioso, né? E aí a gente vem nessas sessões e a gente vai trabalhando... com práticas terapêuticas, práticas que acessam o emocional, que regulam as emoções. Então, lá dentro tem, né? Aí tem outros protocolos. Tem protocolo para lidar com medo, protocolo para lidar com ansiedade, técnicas para lidar com ansiedade, para regulagem emocional. Fora, aí a gente tem toda a equipe, né? Que é um médico funcional integrativo, porque... A vítima, existem vários danos cerebrais para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo. Então, esse excesso de cortisol no cérebro afeta o sistema imunológico, a tireoide, o corpo inflama, ela não tem mais disposição, queda de cabelos. O encolhimento do hipocampo, então ela fica ali com falhas de memória, ela não consegue... E qualquer estresse crônico, né? Estresse crônico, que a pessoa passe vai gerar isso. Vai Se gerar. for um estresse crônico físico, também vai gerar. Não é amígdala diferente, né? Porque o cérebro reage igual. Sim. Para o estresse afetivo e para o estresse por exemplo, físico. Exato, né? É um estresse, então ela precisa, exatamente. E aí o médico, ele vem com uma neuromodulação para regular os hormônios, regular o sistema metabólico, nutricional,
Aí vem a nutricionista para desinflamar o corpo com uma alimentação adequada para ansiedade, a atividade física para que ela entre ali em movimento. Para dopamina vir de outro lugar. Uma dopamina boa, de qualidade, de longo prazo. E porque, né, na crise de abstinência, o que ela quer? Ela quer a dopamina barata e rápida. Então, ela fica compulsiva ali para olhar as redes sociais, ver o que está acontecendo, porque ela sente falta. E aí ela vai... Opa, peraí, existe outra maneira de sentir prazer, existe outra maneira... Mais consistente, mais saudável. E aí, né, a gente faz as metas, as pequenas metas, ela começa a ter... Tem a parte também da gestão financeira, porque ela sai ali toda... destruída financeiramente. Então, tem uma pessoa que traz a gestão de finanças... O advogado especialista em relacionamentos abusivos e estelionato emocional. Então, ela tem toda uma rede ali de apoio, né? De apoio. Que pode ser uma que não vai usar a gestão financeira ou que não chegou a ter um problema de renda, porque a pessoa conseguiu se manter trabalhando. Sim. Mas tem que ter para tudo. Sim. Depende do nível, né? De perda que essa pessoa teve, né? Sim, tem muitas que saem destruídas. E uma coisa, tem muitas mulheres fortes que caem em um relacionamento abusivo. Muito. E a gente pensa, nossa, para cair tem que ser dependente emocional ou tem que ter uma baixa autoestima. Não. Tem mulheres brilhantes, profissionalmente falando. Brilhantes, independentes, com uma boa autoestima, caem nesse relacionamento. Porque o que o narcisista busca não é... O narcisista busca uma mulher forte, uma pessoa forte. Até para exibir como troféu. Para exibir como troféu. E também para poder usar, ter suprimento. E para poder sugar. Exato. Exatamente. A mulher Você forte... não suga uma pessoa... que não tem nada. E essa é uma das... Como uma mulher forte, caí nisso? Exatamente. Na verdade, é a sua força, né, que atraiu que atraiu, e você, nessa sua bondade, empatia, e querer salvar, querer tomar a frente, isso foi o ganho que o narcisista viu. Com certeza. E ele... Querer organizar a família, querer, né? Ajudar nas coisas. Ele vai sugando tudo isso. E a pessoa acha que está sendo útil e por isso não vai ser abandonada. Justamente por isso que será. Exato. Porque já tirou tudo que podia, vamos ver outras possibilidades. E aí, como ela se vicia nesse... Porque, assim, o relacionamento abusivo é viciante. Não existe só a parte ruim. Se fosse só humilhação, traição... Aí, gente, se fosse assim, você não ficaria. Então, tira, né, esse peso da culpa, porque é viciante. O nosso cérebro, ele busca por essa intermitência, né? Uma hora tá lá barata, né? Uma hora tá essa expectativa de que momento que ele vai me dar o afeto, que ele... A gente fica esperando isso. É igual os jogos, né? Os jogos. Qualquer dependência. É o mesmo mecanismo. Bru, vamos pro repórter Pipinho? Vamos lá. Pipinho é o nosso cérebro aqui, o mascote. Então, agora a gente chegou num ponto que a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem lá 2.300, 2.500 pessoas que adoram conhecimento. E aí, eles têm direito, justamente por fazer parte dessa comunidade, de 15 dias antes de você vir, a gente libera o teu Instagram, tá? E aí, eles mandam perguntas que eles gostariam de fazer aqui, tá? Para você. Podemos? Podemos. Vamos lá, Bru. Primeira, depois que terminei um relacionamento com um narcisista, comecei a duvidar até das minhas lembranças. Isso é normal? Super normal. Super normal. Quando a gente está em um relacionamento abusivo, a maior característica de um relacionamento com um narcisista
é a confusão mental. Por quê? Porque o narcisista, ao mesmo tempo que ele te dá tudo, ele te tira tudo no mesmo instante. Ele distorce a situação, coloca a culpa na vítima. Ele, depois de uma briga, depois de humilhar, ele age como se nada tivesse acontecido. Quer sexo, beija, como não aconteceu nada. Então, ele fala que falou coisas que não falou, fala que você fez coisas que você não fez. E existem situações mais graves de colocar remédio na bebida, de dopar, de fazer coisas assim, e aí que aí já tem um pezinho na perversidade. Uma perversidade. Aí já é o narcisista com pezinho com na perversidade. Com psicopático. E você fica ali, meu Deus, o que está acontecendo? Você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. E é tanta confusão mental que eu tenho muitas alunas que já foram fazer uma ressonância porque acharam que estavam realmente enlouquecendo. Queriam saber. Enlouquecendo. E lá, no início dessa relação, o cérebro libera, na paixão, o cérebro libera noradrenalina, memória afetiva. Quando você está passando pelos abusos, pelo estresse crônico, o hipocampo diminui. Você tem lapsos de memória, você não consegue lembrar com nitidez de coisas que aconteceram na semana passada. Então, e depois que você sai e você passa por essa crise de abstinência, você começa a sentir os sintomas no corpo. O taquicardia, dor de cabeça, essa angústia muito grande. O nosso cérebro, função principal, nos proteger. O que ele vai fazer? Ele vai afastando ainda mais as memórias de abuso, de dor. Para você não sucumbir. Para não sucumbir. Mas e o que ele traz? E ele traz as memórias boas. Exatamente. Porque aquelas lá estão vivas, elas foram guardadas de maneira privilegiada no teu cérebro. E aí você fica, meu Deus, será que eu estou exagerando? Será que não foi tão grave assim? Não começa a duvidar de si, né? Fora que as pessoas ao redor vão falar, como você terminou com uma pessoa tão incrível? Ou então até vão dizer que você terminou. É engraçado, já vi isso acontecer. Mas a pessoa fala assim, eu tenho até pena dele. Então, depende, né? Só, porque tem todo mundo falando mal dele. Porque tem um narcisista grandioso e pena, tem um narcisista vulnerável, né? que é o coitadinho, tá sofrendo, né? Tá sem dinheiro. E depois do término, ele vai buscar as pessoas ao redor. E às vezes ele realmente entra em depressão, emagrece. E ele usa dessa vulnerabilidade para se vitimizar. Exatamente. E recomeçar o ciclo todo de novo. Porque ele é viciado no ciclo. Exatamente. E aí, gente, entendam uma coisa. Não é porque a pessoa está voltando atrás, é porque ela gosta, se arrependeu, sentiu saudade. Não. É porque ela tem um ego tão frágil que ela precisa ir atrás de você para ver o quanto mexe com as suas emoções. Porque quando essa pessoa percebe que ela está se desestabilizando, ela está mal. Então ela ainda gosta. Então ela ainda gosta. Ele se sente poderoso. Exatamente. Próxima, Bru. Tive um relacionamento em que ele sempre ficava mais carinhoso quando eu ameaçava ir embora. Como se soubesse exatamente como me puxar de volta. Por que isso acontece? Exatamente porque ele sabe que vai te puxar de volta para o ciclo. Então, olha, coisas que o narcisista não suporta. É ser criticado, é ser rejeitado, é ser desmascarado, é perder o suprimento. Então, se ele sente ameaçado em perder o controle, em perder o poder sobre as emoções, ele vai dar um jeito de trazer a vítima para o ciclo de volta. E como que ele faz isso? Sendo a pessoa boa, fazendo as vontades da vítima. E ela vai pensar, nossa, eu pedi tanto a Deus que ele mudou. Não, ele não mudou, ele só está te manipulando. Para voltar ao ciclo. E quando a vítima sai, é pior ainda, porque ele vai, faz todo... promessa de mudança, choro,
Ou então ele já aparece com uma nova vítima para provocar e ela se sentir rejeitada e ir atrás. Tentar recuperar. Ela tentar recuperar. Uhum. São várias maneiras. Vai para a igreja, terapia de casal. Uhum. E quando ele consegue, ele, na verdade, volta para... recomeçar tudo de novo. Para recomeçar e para punir a vítima. Exatamente. Porque a vítima não podia ter saído do ciclo. Porque é ele quem decide. Exatamente. E aí, o descarte, quando ela volta, é muito mais cruel. Os abusos são muito mais cruéis. Porque ele sente que tem muito mais poder. Do que tinha antes. Exatamente. Próxima, Bru. Durante anos, achei que ciúmes e proibição eram formas de cuidado. Quando começa o abuso? Já é, né? Ciúmes. Gente, o narcisista, ele é extremamente manipulador. E por isso que, né, dentro do programa, a gente reprograma as crenças, claro. né? Porque se você não recebeu afeto, amor, atenção, carinho, proteção, segurança, muito provavelmente você vai ter uma visão distorcida e vai achar que ciúme é zelo, é proteção. Mas não é. E de forma sutil, o narcisista ele vai tendo ali um controle para ele sentir essa segurança. Exatamente. O abuso, gente, nada mais do que o poder, o controle sobre a outra pessoa. De forma repetitiva. Uma coisa, né, que eu vejo hoje em dia, que tem muitas pessoas falando sobre narcisismo, eu vejo as pessoas colocando o narcisista e o borderline na mesma caixinha de pessoas abusivas. Não. Só que são totalmente diferentes. Primeiro, que o borderline, ele tem empatia, ele tem um sofrimento e ele não quer fazer isso. Ele não quer... O comportamento abusivo, ele é repetitivo, recorrente, ele é intencional, ele tem a intenção do poder e do controle por trás. A forma que muitas vezes o borderline pode, às vezes, tentar buscar atenção, pode parecer um abuso, mas é uma tentativa desesperada de não ser abandonado, sabe? E eu vejo até que as pessoas que são borderlines, que chegam até mim, gente, é uma vontade de se curar, de trabalhar, de não machucar a outra pessoa, que é totalmente diferente do narcisista. O narcisista... Em geral, são vítimas do narcisista. Exatamente. Se completam, eles acabam se relacionando justamente por isso. Porque o borderline se doa demais, faz tudo pelo outro. E o narcisista quer alguém para servir, para servi-lo. E o narcisista não. Quando ele chega, né? Ele chega... eu perdi o meu casamento, eu perdi meu emprego, eu preciso disso de volta. Então é sobre ele, ele não pensa no outro. O borderline, ele pensa no outro. Então a gente precisa separar, com né? Certeza. Mas eu vejo muitas pessoas falando, as pessoas do cluster B são abusivas. Não é assim. Tem comportamentos que machucam o outro, mas não é, exato. Não, tem gente que confunde borderline com psicopata, com narcisista. É uma confusão, né? E são coisas totalmente diferentes. Inclusive, né, quando a gente falou, tem tratamento para o narcisista. O tratamento seria a psicoterapia. E ele não busca porque ele não buscar reconhece... para manipular. Ele não reconhece os erros dele, ele não tem empatia. Mas e o narcisista que colapsa, ele perde tudo, ele entra num sofrimento, ele pode. Mas, então, a gente tem que falar sobre isso. É a exceção, tá? Tem um estudo que saiu
no ano passado, que é uma revisão sistemática de 8 estudos que mostram o tratamento em um narcisista. O que esse estudo conclui? Que pode existir uma melhora depois de 2 anos e meio de tratamento. E existe um percentual de abandono do tratamento altíssimo, de quase 70%. E esses estudos, eles não foram feitos exclusivamente com narcisista. Foram feitos com pessoas do cluster B. Então, peraí. Você vai esperar o narcisista perder tudo que ele tem para ele, talvez, achar que ele pode tá errado, mudar. que pode mudar. Fora que quando colapsa, não, ele pouquíssima, assim, a minoria vai buscar ajuda, né? Eles Só vão... vai se for porque a esposa ou o marido pediram para dar uma última chance, aí ele vai para fingir que está tentando. E ele vai em busca do suprimento de volta. E, gente, uma coisa que é importante a gente entender que esse tratamento, ele não vai mudar quem a pessoa é. Não, o narcisista, ele não vai se tornar uma pessoa empática. Não. Por mais que, talvez ele, por raras pessoas dentro do transtorno narcisista, possa deixar de ferir tanto. Mas tem Exato. E então a gente está falando de empatia cognitiva, a gente não está falando de empatia emocional. Até para não perder mais. Então, primeiro que existe um espectro, então são pessoas ali com narcisismo leve, que podem, né, perder tudo que tem e talvez buscar uma ajuda. Só que ela não vai mudar quem ela é, porque a vítima acha que o narcisista vai ser aquela pessoa que foi lá no início da relação. Mas aquilo foi encenação. E ela tem que entender isso, porque senão ela fica presa. E ainda que não seja narcisista, gente, a pessoa, ela tem que querer muito mudar. Um funcionamento que tem pouca empatia. E ela precisa ter um esforço contínuo, paciência. Então, a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Qual o comportamento que eu quis tanto mudar e foi tão difícil mudar? E às vezes ainda esbarro no comportamento antigo? Imagina o outro, que o narcisista que sempre foi desta maneira. E ele vê vantagens em ser como ele é, porque ele tem um vazio, uma vergonha de si, e quando ele veste essa máscara de superioridade, ele não entra em contato com isso. Ele fica no superficial recebendo aplauso. Exato. Então, essa esperança de mudança, ela precisa mude você. Mude você. Mude Depois você. deixa o outro ver o caminho dele. Mude você, porque quando você muda, você não aceita mais desrespeito. Exatamente. É a única chance que você tem. Né? Tem uma aluna que ela entrou, né, no programa, ela falou assim, quando ela foi entrar, ela... mas eu vou ter um relacionamento melhor com um narcisista e tal? Não. Eu falei, olha... Você vai ter com alguém melhor. Você vai ter um relacionamento melhor com você. A partir do momento que você tem um relacionamento melhor com você, você que não vai querer ter um relacionamento com o narcisista. Exatamente. E aí ela entrou, mudou e agora ela acabou de sair do relacionamento. Ela falou assim, não quero. Próxima, Bru. Mesmo depois de sair da relação, ainda sinto culpa. Aonde essa culpa se alimenta dentro de mim? Essa culpa normalmente dentro da gente. Essa culpa normalmente ela já vem antes do relacionamento. Com certeza. Né? Então aquela pessoa que lembra, né, das feridas da infância, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que precisa se esforçar muito para ter amor do outro. E aí ela entra na relação, se doando por inteira, fazendo tudo naquela relação. E ela acha que assim ela vai ter a garantia do afeto do outro. E aí ela não recebe, ela se sente fracassada. Nossa, eu não consegui. Como se
o mérito dela conseguir, o mérito de conseguir a mudança dele fosse dela. Exatamente. E relacionamento é troca. Então, essa culpa, ela já está presente, e o narcisista, ele vai alimentar o tempo inteiro essa culpa. Então, ele fareja, né, isso. Ele fareja a culpa. Se a vítima não faz algo para o narcisista, ou se ela não alimenta o ego dele, se ela faz alguma coisa que não é como ele gostaria, o que acontece? Ele inverte a situação, coloca a culpa nela. O tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio, ele fica em silêncio, ignora a vítima, fica dias sem falar com a vítima. E aí a vítima vai lá pedindo desculpas por algo que ela nem fez. Mas ele vai adestrando essa vítima a sentir culpa o tempo inteiro. Por quê? Porque quando você é culpada, você se sente devedora. E aí você entra numa competição para agradar. Ele compara a vítima com a ex, com a mãe, com a prima, com a amiga. E aí ela vai... mais insegurança. E aí ela vai se sentindo culpada, inadequada, e tá sempre ali nesse lugar, devendo. E aí ela sai e continua com esse sentimento de culpa, porque ela achou que ela era responsável por aquela relação. Inclusive, o narcisista, ele fala isso no início, né? Ele fala, eu nunca me senti tão bem como eu me sinto com você. Você me faz... Então, assim, ele coloca a responsabilidade na vítima para que a vítima sempre fique orbitando em volta dele. E quando ela sai, ela acha que ela não foi capaz de manter aquele relacionamento. Quando, na verdade, não. E outra coisa, a vítima, ela tem que entender que ela é maltratada, ela é humilhada, ela é comparada, ela é traída, não é por causa dela. É porque o narcisista, ele precisa, assim. Ele é o comportamento padrão dele, e ele precisa ver a vítima ali se sentindo diminuída, desestabilizada, porque é ali que ele ganha poder. É o modus operandi, né? Exato. Próxima, Bru. Já passei por mais de um relacionamento com controle e manipulação. Como identificar um padrão antes que ele se repita? Só se tratando. Primeiro se cure. Exatamente. Primeiro se cura, fazer todo o processo de identificação, né? Se a vítima, ela tá repetindo um padrão, alguma coisa tem. Exatamente. Tá vendo um padrão? Tem que parar o trem. Opa, para, respira. Nada de se relacionar, nada de sair de um relacionamento e entrar no outro. Pera aí, eu vou me curar primeiro, vou olhar para mim, vou me conhecer, fortalecer a minha autoestima, para que eu não caia mais nesse padrão. Sabe por quê? É muito curioso que muitas das vítimas, elas falam assim, nossa, eu estava traindo sempre o mesmo padrão. E aí, eu mudei o padrão. Ou seja, então ela estava ali com uma pessoa grosseira, mais bruta, e foi para uma pessoa mais calma, branda. Mas o modo operante é a mesma. Era tóxico, era abusivo do mesmo jeito. Só não gritava, provavelmente. Só não gritava, exatamente. Então, se você não se cura, você vai buscar aquilo que é familiar. Tudo de novo. Tem que se tratar. Tem que se tratar. Tem que se conhecer, né? Se conhecer. E outra, no início, né, as pessoas falam assim, Andressa, como identificar o narcisista no início, se no início ele é um príncipe encantado? Exatamente quando você está curada. Porque quando você está curada, você não está sedenta por carinho, por atenção. Você nota o exagero. É exagerado. Você nota o exagero. A pessoa, em 3 dias, ela já te ama. Em um mês, já quer casar, já quer ter filho. Gente, não é normal. Eu falo sempre que um ingrediente essencial num relacionamento saudável é conhecimento. Conhecer a outra pessoa. Tempo para isso, sim. Porque aí você vai ver como a pessoa se relaciona com a família, no trabalho, em uma situação de estresse, em uma situação onde você não faz as vontades dela, em uma situação onde ela é criticada. Se você não deu tempo para conhecer o narcisista, você só vai ver a parte boa, porque ele se revela
quando ele é criticado, quando as coisas não giram em torno do umbigo dele. Exatamente. Próxima, Bru. Cansei de ouvir que o problema está em mim. Existe algo como escolher errado ou isso é mais profundo? É a repetição. Sim, e assim, né, eu acho que eu vejo cansei de ouvir que o problema está em mim. Que bom, que cansou de ouvir e não está mais aceitando. Mas outra coisa, a gente precisa, é muito fácil, né? Eu vejo que muitas pessoas que me assistem, né, que me seguem, elas já estão PhD em narcisista, sabe? Fica assim, já assistiu 1000 vídeos sobre narcisismo, sabe tudo, mas não pratica. Todas as maneiras de manipulação, mas ela não olha para ela. Então, peraí, se as pessoas estão falando que o problema está em mim, e gente, não é problema, é algo dentro de você que você precisa olhar, identificar para mudar a forma como se relaciona. De lidar com essas pessoas. Sim. De se afastar, de não repetir. De entender quais são esses buracos para você se preencher com o seu amor próprio. Você tem que entender de você, né? Exato, porque quando você tem essa autorresponsabilidade, você começa a cuidar de você, você vai se tornando uma pessoa saudável, você vai cuidando de cada área da sua vida, da sua área profissional, da sua saúde física, mental, espiritual, relações familiares, amigos. E aí você tem uma base. Você não vai projetar toda a sua atenção e toda a sua vida no relacionamento. Então, se tem algo dentro de você, comece a olhar. Ela falou assim, como escolher errado. Sim, a gente escolhe errado porque a gente escolhe de maneira inconsciente. Se eu não sei o que está lá, quais são os meus traumas, qual que é a minha maneira de relacionar, as minhas crenças, eu vou repetir. Por isso, olhe para isso. Para si, né? Para si. Não tanto para o narcisista ou para o outro, né? Próximo, Bru. Ele dizia que era só temperamento forte, mas eu vivia com medo de contrariar. Como reconhecer um ambiente emocionalmente perigoso? Bom, você tem medo, é perigoso. Já está na sua resposta, porque, exatamente, gente, um relacionamento saudável, ele não gera medo, ansiedade, estresse. Brigas acontecem, discussões, desalinhamentos, normal, faz parte. Mas ansiedade, num relacionamento abusivo, a vítima, o que ela sente? Ela se sente o tempo inteiro culpada, confusa mentalmente, ela se sente ansiosa, porque ela tem que ficar pisando em ovos porque alguma coisa vai acontecer. Você nunca sabe qual é a versão do narcisista que você vai encontrar, se é a pessoa boa, se é a pessoa ruim. Ela se sente sozinha, porque o narcisista isola ela de todo mundo, da família, dos amigos, dos hobbies, da profissão. Ela se sente com vergonha de estar naquela situação. Então, se você está sentindo tudo isso, medo... já é abusivo. É um relacionamento abusivo. E é necessário... Você vive em estado de alerta o tempo todo. É necessário... Porque o medo e o estado de alerta é muito parecido. Aquela pessoa que está no relacionamento, toda hora tem taquicardia, está dormindo mal, tem dores, tem alguma coisa muito errada. Está dormindo com o inimigo. Exato. Próximo, Bru. A dependência emocional me afastou da minha própria vida. Como recomeçar quando já não sabemos mais quem somos? Descobrindo quem se é. Autoconhecimento. É autoconhecimento. Se você depende do outro para ser feliz, é uma análise que a gente precisa fazer. Se eu estou dependendo de alguém para me sentir bem, para me sentir feliz, para me sentir aceita, está errado. E gente, se dedicar a isso é possível, você consegue se preencher, você consegue sair desse espiral de estar sempre fazendo pelo outro para ser aceita. Não tem jeito, é autoconhecimento. E ajuda especializada, porque às vezes pior do que você não procurar ajuda é procurar ajuda errada. Que às vezes uma pessoa assim vai num ambiente, por exemplo, religioso, que diz, não, mas você tem que aceitar. Porque o que o homem uniu,
O que Deus uniu, o homem não separa. Então, assim, é muito difícil. Saber quem se busca é determinante para aquilo continuar ou para, de fato, você começar a ver quem você é. É muito triste ver, né, que líderes, isso me dói o coração, porque eu já atendi várias pacientes que tentaram, né, tirar a própria vida porque não aguentavam mais o sofrimento. Exatamente. Foram se aconselhar com pessoas de líderes religiosos. Pode ser de qualquer religião. Sim. Não estamos aqui. E reforçar a culpa. É falta de joelho no chão. Exatamente. Você precisa orar, Exatamente. Mas espera aí, eu sempre peço para a pessoa fazer uma análise. Se esse líder religioso estivesse aconselhando a própria filha dele, sabendo de tudo, você acha que ele ia falar para ela lutar, para ela rezar, para ela? E a gente vê que muitas vezes os líderes religiosos têm uma aparência para fora e dentro, no universo familiar, não é nada disso. É isso assim. Olha, o percentual. Infelizmente. O percentual de mulheres que são casadas com líderes religiosos e dentro do programa terapêutico. Ou seja, eu tenho um número ali que é significativo. Meu Deus, imagina fora. Tipo assim, se eu tenho uma amostra só. Exatamente. E é um percentual grande. Porque eles buscam esse lugar. Sim. Eles buscam o lugar de liderança religiosa, porque ali quase que blinda. Blinda a imagem deles. Como tem pedófilos que buscam estar em atividades que envolvem crianças, recreativas, esportes. Então, assim, é o eterno lobo em pele de ovelha. Exatamente. Acontece muito. Próximo, Bru. Reaprender a confiar tem sido difícil. Qual o primeiro passo para se abrir de novo sem se anular? Você aprender a estar na própria companhia. Porque essa pessoa, né, que viveu um relacionamento abusivo e tem esse histórico, ela tem muito medo da solidão. Uhum. Então, primeiro aprende a se relacionar com você. Primeiro aprende a estar na sua própria companhia, se amar, ter tempo com você, aprender do que você gosta, o que você quer na vida, quais são os seus objetivos, seus sonhos, que lugares no mundo você quer conhecer, o que você quer aprender. Quando você aprende a estar com você, quando você gosta da sua própria companhia, quando você o começo. É o começo, porque você começa a ter uma força que você fala, nossa, agora que eu me trato assim, ninguém pode me tratar menos do que isso. Mas ainda assim, eu acho que se a pessoa não fizer a releitura, se não entrar para dentro, pode ficar sozinha e tá até razoável, mas se não entrar, vai repetir. É essencial. Essencial. Esse é o início. Esse é o início. Ficar bem consigo é o início. Sim. De uma história de amor que nunca vai acabar. Mas essa pessoa, ela não consegue Porque se amar é uma história de amor que não acaba. Que não acaba, mas ela não consegue entrar nessa história de amor sem se curar. Então, sempre vai ser o início do processo de cura, de autoconhecimento. Você ficar bem com você mesmo é o início, que eu digo, do único amor que nunca se acaba. Exato. Que é você por você mesmo, quando você tem esse... Não é amar e achar tudo que você faz lindo. É saber quem você é e, mesmo assim, eu não me reduzo aos erros ou às disfunções. Eu sou um ser humano bacana. Sim. E tenho falhas. Não é para ser perfeito. Não, exato. Não é para ser perfeito. E eu me aceito como sou. Exatamente. Eu me aceito como eu me aceito. Eu reconheço as minhas coisas boas e eu aceito as minhas imperfeições. E não me reduzo às imperfeições. Exato. Eu sou mais que isso. Uhum. Isso é fundamental, né? É o início. Próxima, Bru. Eu me afastei de todo mundo durante minha relação conturbada. Como reconstruir essa rede? Sim, esse é um sinal muito grande, né, gente, de um relacionamento abusivo, esse isolamento social. O narcisista, ele sempre vai te isolar de forma muito sutil, você não percebe.
Não é, você não pode mais falar com a sua amiga. Não. Eu acho que a sua amiga tem inveja de você. Eu acho que a sua prima me deu mole. Isso. E vai alimentando para que você mesma se afaste das pessoas. E aí, quando você fala que tá sozinha, que não tem mais amigos, o narcisista vai olhar para você e vai falar assim, você tem a mim. Ou você que se afastou das pessoas. Né? Ou então e tem a gente se basta, né? A gente se basta. Exatamente. E aí, você se afastou. Então, é seu papel também se aproximar. Tá tudo bem. A gente erra, a gente falha, né? Nós somos seres humanos. É você ir lá buscar aquela amizade. Olha, eu acabei me afastando, mas estou aqui. Vai buscando essas relações. Porque quando é amizade de verdade, as pessoas te acolhem. As pessoas que te amam, elas vão estar ali. Exatamente. Agora, se não tiver, é porque não era também. Amizade. Eu sempre digo isso. Mas eu esperava. Não era. Talvez fosse aquela amizade daquele momento. Não tem amizade só amizade do casal? Sim. Aí quando acaba a relação, acaba as amizades. Não era. Que bom. Que bom. Agradeça. Porque né, a nossa vida é um trem. Tem gente que sobe em uma estação e vai descer em outra. E tá tudo bem. Porque as pessoas que tiverem que trilhar essa jornada vai junto com você. no vagão com você. Vai. Não sentada no mesmo banquinho. Vai estar no vagão. Isso é importante. Não coloca no mesmo banquinho, não. No mesmo banquinho também não. Próxima, Bru. Chegamos no momento pipinho. Agora é brincadeira. Brincadeira não. Agora é ping-pong. A gente vai jogar tênis, ping-pong, tênis de mesa. Não é isso? Não é isso, Bru? Tênis de mesa, ping-pong. A produção pegou exatamente coisas que foram faladas aqui no nosso bate-papo, me mandou para cá e o que vier na sua cabeça você responde. Tá. Sempre uma coisa simples. Se não vier nada, passo. Tá. Sem problema. controle. Controle, manipulação. 2, amor. Deus. 3, complete a frase. Relacionamento saudável é. Respeito. 4, liberdade. Autoconhecimento. 5, felicidade. Acho que a minha vida, sabe? Fazer o que eu faço, estar onde eu estou, tá aqui. Felicidade para mim. Perfeito. 6, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Abraçaria todas as pessoas que eu amo. Abraço é uma coisa tão gostosa, né? E libera a ocitocina, né? 7, confiança. É essencial. 8, autoconhecimento. Liberdade. Liberdade de poder de escolha, né? Exatamente. Liberdade. 9, propósito de vida. Ajudar o máximo de pessoas possíveis a entender o quão valorosas elas são para poder ter um relacionamento saudável, conquistar um relacionamento saudável. É merecido, né? Porque merecem, E 10, uma frase ou um pensamento que você queira deixar. Não precisa ser uma frase sua, ou pode ser sua, e não precisa ser, se você não souber uma frase, o que você quer dizer. Sim. Tá? Porque tem gente que fala assim, não decorei uma frase, mas você sabe, lembra de uma frase que, na verdade, você sabe o que sente com ela. E não necessariamente tem que ser idêntica. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vejo que uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela tá ali tão afogada por aquela dor, sabe? E ela pode ter uma nova perspectiva. Peraí, essa dor tá aqui, mas eu vou dar o meu basta. Eu vou me conhecer, eu vou me curar, eu vou ser melhor. E existe uma vida maravilhosa, né? Hoje eu agradeço por ter vivido, né, relacionamentos tóxicos, uma sequência de relacionamentos abusivos,
porque foi sair daquilo que você se encontrou. Foi aí que eu me conheci. Propósito de vida, né? Eu me conheci, eu passei a me amar. Se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu não teria um relacionamento saudável hoje. E nem teria ido para esse caminho. Para esse talvez propósito. Fosse totalmente diferente. Por o adubo. É o adubo narcisista. Então, assim... Então, essa minha aluna é sua fã. Que bonitinha. Ela até pediu para eu mandar um beijo para ela. Bru, o nome dela. É Bru também? Bruna. Beijo, amei. Vou usar. Adubo narcisista. Adubo narcisista. E assim, essa dor, então, se você teve recaída, olha, agora você tem a convicção de que você precisa sair desse lugar. Antes você nem sabia onde você nem estava. Sabia. Ai, nossa, tá horrível aqui, eu não consigo sair. Mas agora você tem consciência que precisa sair. Exatamente. Você saiu, tá perdida, se sentindo culpada, injustiçada, mas peraí, você já saiu. Então, sempre tem um mundo de possibilidades. Então, olhe pela perspectiva... Tem felicidade pós. Existe uma vida relacionamento abusivo. Existe felicidade pós-relacionamento abusivo. Querida, muito obrigada. Agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Espero que o seu trabalho se propague, que você possa ajudar muitas pessoas. Muito obrigada. Tá? Agora chegou a hora de uns presentinhos. Olha, a gente tem aqui o Felicidade. Esse tá na minha lista. Que eu escrevi ano passado. Não, na pandemia, tá? Já tá autografado. E aqui tem o último, que foi lançado no final do ano passado, que é um tempo para mim, que são frases minhas, e que no final de cada coisa você tem um espaçozinho para escrever o que você sentiu. Legal. Né? Porque 365. 365 dias, um para cada dia. E as cores estão de acordo com as estações do ano, mas podem se renovar sempre. Não precisa ser na ordem, você pode abrir. Importante é que lá embaixo você bote o que despertou em você. Obrigada. Né? De nada. Espera aí que não acabou. Calma lá. Pode jogar tudo pro ladinho. O pessoal vai ajudar aí você a mexer nisso tudo. Aqui a gente tem uma eco bag do Pipinho com o nosso lema: faça, aconteça, inspire. Que se a gente não inspira as pessoas, tem coisa errada com a gente. Isso aqui é um caderno para você fazer suas anotações, seus projetos, porque eu ainda acredito que escrever à mão é fundamental. Então, para a gente não perder esse hábito. E aqui a gente tem uma caneca do Pipinho. E para quando você tomar um chá, quando você tomar um café... Eu vou lembrar desse momento. Exatamente, mas esse é o objetivo. Pode é o que eu falei, chegou e vou sempre lembrar desse momento. Não é? Exatamente, que nem o presente que você me deu também lembrarei, com certeza. Ainda mais com um chazinho. Você gostou do nosso chá? Eu vou tomar agora, que eu tava esperando esfriar. Tá, mas a gente foi falando, né? Maravilhoso. Gostoso, né? Maravilhoso. Estamos testando. Minha querida, agora pode jogar tudo pro ladinho mesmo. Isso. Agora, aquela hora que eu falei, não olhe para mim, seja mal educada, olhe para aquela câmera ali e dê todos os seus recados. E leve o microfonezinho com você para as pessoas poderem te ouvir. Se você está passando por um relacionamento abusivo ou saiu de um relacionamento abusivo, me acompanhe no Instagram, nas redes sociais, é @AndressaTaqueta, Taketa. Existe uma vida maravilhosa pós-relacionamento abusivo. Talvez você acredita que não consegue, não tem saída, que você nunca vai ser feliz ou nunca vai ter um relacionamento saudável. Saiba que você merece. E eu te convido também a estar dentro do programa terapêutico. A gente tem ali uma jornada incrível de cura, de autoconhecimento, para que você possa ter a liberdade e a capacidade de escolher um relacionamento saudável, porque é isso que você merece. Todos nós, né? Muito obrigada, querida. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa maravilhosa aqui, Andressa Taqueta. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir e começar a se informar sobre o que é ter um relacionamento saudável e quais são as circunstâncias e o comportamento que impede você
de ter um relacionamento saudável. Porque nós estamos aqui para isso, para evoluir e para fazer boas e melhores relações. Aqui na comunidade Pode People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode te levar à transformação de um ser humano melhor. E é para isso que a gente está aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toque o sininho para a gente receber todas as novidades. E outra coisa, se você gostou desse bate-papo, compartilha. Tem muita gente que precisa saber como se relacionar melhor. Muito obrigada e até o próximo Pode People.